there. Velocky's gone down. Armstrong's off the road as well. Armstrong complete control there. He's into the field, but what a great bike rider. He's got across. This is unbelievable. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. E se você tá nessa live, sinto lhe dizer, mas tem algo de estranho, que eu acho que você deveria estar trabalhando, né, PC? Hora de 2 horas da tarde, né? Isso não é hora de estar no YouTube. Galera, mentira, não saia, continuem aí, que vocês vão assistir hoje o Vem na Roda. E pra quem não me conhece, eu sou o Carlos Rotondo, vulgo Mineiro. E eu sou o Paulo César, vulgo PC. Na verdade, eu sou o PC, vulgo Paulo César. Você confundiu as coisas hoje, meu amigo. E aí, como estamos hoje, PC? Tudo bem? Tranquilo aqui, com presenças ilustres. Tá aqui, feliz, né? Hoje? Demais, né? Rapaz, hoje a gente tá... Eu tô Igual rindo à pinto toa no aqui. lixo, né? Cara, a situação 5 tá maneira estrelas, do nosso né? lado, cara. Pessoal, é o seguinte, olha só. Nós estamos com 2 convidados ilustres, os quais eu dispenso a apresentação. Eles dispensam a apresentação, mas a gente vai fazer uma apresentaçãozinha deles. Cada um vai se apresentar no seu momento oportuno. Eu só queria lembrar para vocês o seguinte. Se você está nos assistindo ao vivo, boa tarde. E ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acompanhe a gente, que a gente toda semana, na verdade é quarta-feira à noite, a gente está apresentando o nosso podcast, então você pode participar ao vivo. O nosso chat está aberto para perguntas, então fiquem à vontade para participar. A gente sempre fala, né, PC? Esse podcast aqui, ele não é um podcast meu, o podcast do PC, é um podcast nossos ciclistas. Então a gente precisa do apoio de vocês no chat para fazer ficar bacana, como tem acontecido nos episódios anteriores. A participação de vocês deixa mais dinâmica a brincadeira e a coisa flui melhor. A gente tem um grupo no WhatsApp. Depois, se alguém tiver interesse, eu vou deixar na descrição do vídeo o link de inscrição para você participar. Você não precisa pagar nada para estar participando desse grupo de WhatsApp. E ali a gente posta, né, PC? A gente posta a agenda, a gente posta o que vai acontecer. Ideias, né, para o podcast. O pessoal está sempre falando, sempre comentando. A ideia é essa, né? Como você falou, a ideia do podcast é isso mesmo. É a coisa mais, quanto mais simples, melhor. E o bacana mais à vontade, melhor. E o bacana é que a gente faz uma coisa que as pessoas participam. Acho que elas têm a sensação de que elas estão ajudando, contribuindo tanto quanto a gente para o nosso programa funcionar. E essa que é a ideia desse grupo do WhatsApp. Então, se você quiser participar, fique à vontade. Eu estou aproveitando para melhorar aqui o microfone para mim. E é o seguinte, por que eu estou falando isso? Porque eu já vou avisar ao Hernandes e ao Renan, e eles têm perguntinhas já separadas que a galera fez. Tem algumas uma perguntas. Prova, né? Tem uma prova ali. E vou parar de falar. Não. Lembrando o seguinte, PC. Galera, a gente tem um Apoie-se. Então, se você acha o nosso projeto bacana, se você tem interesse em apoiar, a gente tem uns custos aqui com equipamento, com tudo isso, câmera, microfone, e não tem nenhuma renda disso daqui, né? É o nosso tempo, o tempo que a gente poderia estar dedicando a outras coisas, a nossa dedicação aqui à divulgação do ciclismo. Então a gente pede o apoio de vocês. Você pode estar apoiando, cara, a partir de R$1 por mês. Não tem... realmente é algo que pode ser bem irrisório para você e que vai fazer toda a diferença para a gente. Então, se você quer apoiar, vai lá no nosso Apoie-se, tem o link na descrição do vídeo e você pode participar mensalmente do R$1. Se você quiser apoiar de uma maneira uma maneira única, tem o nosso Pix, que o QR Code está na tela, então você fique à vontade, tá? PC, vamos apresentar o pessoal? Bora, Hernandes, vamos fala um à pouquinho parte, de você, eu vou parar de parte falar alegre, aqui, interessante. porque eu falo muito, cara. Que bom. Se deixar, eu falo aqui direto. Mas legal. fala um pouquinho de você, do seu currículo. Eu sei que seu currículo, se você for falar só do seu currículo, a gente vai ficar 4 horas aqui. Mas fala só um pouquinho da sua trajetória no ciclismo. Pessoal que não te conhece, que eu duvido, possa te conhecer melhor. Bem, eu sou Hernandes Quadri Júnior, né? Hoje eu tô com 56 anos. Na flor da idade. Pô. Na flor da idade. Fiz 26 anos profissionalmente, né? Tenho uns 23 títulos nacionais, 2 Olimpíadas, 5 Jogos Pan-Americanos. Fui eleito pelo Comitê Olímpico 5 anos consecutivos, atleta do ano. E vários títulos, corridas normais, né? Maneiro.
Só isso, né? Não, mas O calma cara aí. já deu um super trunfo na mesa que eu vou levantar e vou me embora agora depois dela. E você esqueceu de falar também de uma parte do teu currículo muito importante. Você colocou um super atleta no mundo também, que tá aqui do seu lado, cara. O meu filho, né? Fala aí, Renan, se apresenta pra galera, cara. Eu sou o Renan Quadri, filho do Orlando Quadri Jr., né? E é isso, tô aqui no ciclismo, por causa do meu pai, aqui hoje tô em casa dele. Pedala desde quando, cara? Pedalo desde os 14, por aí. 14 anos. 14 anos. Tá com Que quantos começou, que anos agora? ingressou, né, Não, pô. a pedalar, né? Não, vamos voltar mais no tempo aí, cara. Deve ser desde quando nasceu, Bem, né, cara? eu posso falar uma coisa? Pode, Essa pô, dele? lógico. Pra coruja, quase não é coruja. Não, uma vez eu tenho contar uma história legal dele, né, cara? Ele sempre vestia minhas roupas da Calói. Bretelle, camisa, manguito, né? Ficava justinho pra ele, né? Daí um dia, eu acho que foi pra a Globo foi lá em casa fazer uma matéria comigo, pra, acho que é uns Jogos Pan-Americanos, não lembro qual que foi. E ele tinha uma bicicletinha Aro 10, com rodinha. Ele chegou pra mim assim, quero que você tire a rodinha. Eu não vou tirar a tua rodinha. Você não sabe andar ainda sem a rodinha. Falei, vou fazer o seguinte, vou tirar a rodinha. Vou tirar, não, Levantar um pouquinho. Vou levantar um pouquinho ela. Se você for cair, ela tem aqui, ó, né, o balanço, você vai conseguir, você não vai cair. Não, eu quero a sua. Quero que tire a rodinha. E a chave. Tirei. Aí a mulher, você tá louco, vai cair. O chão ele não passa. Era sem brincadeira. Ele saiu, cara, arrancou assim, O bichinho foi. já saiu andando, fez curva, cara. E o terreno, vamos dizer, era metade dessa sala aqui, ó, a largura. Difícil pra curva, né, E principalmente. fez curva, tudo, cara, depois desse aí, cara. Cara, que maneiro. Sempre Muito vai, maneiro. né? Então já Não tá no teve jeito, sangue, né? mesmo. Acho que Você lembra disso, não? não lembro. Não tem essa memória na cabeça, não? Não, aquele devia ter, acho que 2 era anos e meio. 2 anos e meio, mais ou menos, ele devia ter, cara. Novinho pra cacete. né? Não. Mas E aí daí, fala- ele ia nas corridas, com a bicicletinha, sem rodinha, todo mundo ficava louco. Pai quase não gostava, né? É só ele, só tem ele de filho? Tem mais alguém, não? Não, tem uma menina mais velha. Aham. Mas essa não partiu pro lado do esporte. Não partiu, não partiu. Não. Dividiu as coisas, né? Dividiu, Ela né? estuda, Deixou a barra pesada pra você, né? Segura essa aí. Não, Quero acho que saber ela- essa pressão, não. no meu olhar, apesar tá com É. ela. né? Agora fala, Bahia. Você falou que você começou mesmo com 14 anos, né? Comecei. Como meu pai já tinha comentado antes também, eu Uhum. comecei a jogar. Eu jogava futebol, né? E joguei por 8 anos. Uhum. E do dia pra noite não fazia mais sentido, não queria mais. E comecei a pedir pra ele pra começar a andar de bicicleta e tal. Ele começou a correr atrás de uma bicicletinha pra mim, com ela. E daí eu comecei, né? Saía um dia, depois saía. Não saía sempre, né? Que nem hoje Essa em dia. bicicletinha foi igual burro de cigano? Quadro de uma cor, guidão de outra, fita amarela. Foi assim, não? Quase isso, quase isso. Todo mundo começa assim. Posso Ai. falar? Quando, colega, eu posso falar? Aqui, mais um convidado que entra pro mundo do ciclismo porque saiu do futebol. Aí, tá Um vendo? pouquinho diferente. Esse ainda, pelo visto, tinha talento. É. Tinha talento pro Não, futebol? ele jogava bem, não é porque é todo filho, mundo, né? Todo Ele- mundo que a gente entrevista aqui, Ernest, a gente pergunta sobre... Pra gente começar a conversa, da onde que veio esse lance de começar a pedalar e tal. E a pessoa normalmente fala assim, porque eu não tinha muito dom pro futebol. Todo mundo, Migrei, cara, todo é. mundo que a gente conversa. Mas, Não, eu, mas acho ele que, tinha, ele mas eu tinha, acho- ele eu tinha. acho que todo esporte, que se você, na idade dele que ele começou pequeno, né, tava dentro da sua infância ali, né, no caso, Aham. né, e você começar a exigir como profissionalmente, eu acho que não tem, só se for, né, muito fora da curva, mas você tem aquela cobrança de pequeno, chega uma certa idade, ele vai se encher e vai querer mais aquilo pra Perde pra o vida tesão dele, na né? coisa, não quer Então mais. acho que tem que partir da pessoa, né? Acho que Aham. tudo na vida tem que partir da pessoa, né? Não adianta você estar num lugar que você não está contente, né? Então, se você quer aquilo para você, você tem que levar a sério, né? Na tua casa, cara, tem um lance um pouquinho diferente, porque ele nasceu com o pai profissional no esporte. Se você for ver, o meu sogro correu poucos anos, mas correu. Ah, é? Meu sogro. O meu cunhado também. Correu, nunca foi um ciclista de ponta de resultados, né? Aham. Mas só que ele tem um outro lado, né? Hoje é comissário da UCI. Ah, que legal. Então ele é um cara acabou bem engraçando profissionalmente, mas dentro de uma outra de área. uma né? outra área e ele hoje é um cara muito respeitado dentro da UCI, né? E Qual o nome depois dele?
Iverson Ladevic. Daí ele acompanhou quase toda a minha carreira, né? Aham. E agora nós acompanhamos a carreira dele. Ah, né? legal. É porque ele estava começando a falar como ele começou, Não, então. 14 anos, tudo, para dar prosseguimento, para a gente entender como é que é isso, né? É que o WhatsApp tá bombando aqui. Tá aí, bombando? tô configurando tudo, desculpa, gente. Mas enfim. É que eu tô vendo aqui algumas coisinhas na mesa de som, mas acho que agora tá funcionando tudo bem. Uhum. Mas o que que acontece? Quando você tem uma criança que já nasce num ambiente que o pai é profissional, que você tem uma família envolta no esporte, Aham. é um pouquinho diferente. Porque ele tem aquela... Não é pressão. Não sei se houve Não, pressão ali. tem essa pressão, até que é isso que eu comentava com ele, né? Ele tem que saber trabalhar essa pressão que vai ter em cima dele, porque assim, teu pai foi campeão brasileiro, teu pai fez isso, teu pai fazia aquilo. Não, eu acho que ele tem que fazer a história dele. história dele. Ele não tem que viver a minha história, né? Com certeza. A minha história é minha história e ele tem que fazer a história dele. Então ele tem que saber dividir esse peso, né? Quer dizer, ele carrega esse peso. E O peso não tem jeito, vai estar ali sempre. É muito doido, né? Porque quem tá de fora, talvez, digamos assim, o concorrente dele pode pensar assim: pra ele é mole, porque o pai dele já abriu todas as portas para ele. E na mente dele é o contrário, ele já tem às vezes o fardo de ter o pai como ponto de referência. Tudo que o pai fez, presume-se na mentalidade da pessoa, talvez, ele tem que fazer dali para melhor. Ou seja, eu não posso eu não posso fazer menos do que o meu pai fez. Então isso é engraçado, né? Sim. Porque você tem esses dois lados. Quem está de fora, às vezes pode olhar até como uma forma de desmerecimento mesmo do todo o mérito do camarada e falar assim: chegou ali porque tem um pai dele. Isso acontece muito. Mas é isso que eu me não me policio, né? Eu não chego na confederação assim, por que você não me convoca meu filho? Mas, Renan, Né? Ele tem que ir com o o mérito dele, né? cara que tá afim de falar mal, você acha que ele vai falar assim: não, mas calma aí, o Hernandes nunca foi lá pedir. Ele, na mente dele, ele vai... Sim, não, isso é certeza. Isso tem, né? Ele vai colocar na mente dele assim, ele sempre vai desmerecer. O Renan pode pegar e fazer a parada mais sinistra do mundo, que ele vai falar assim: mas também o pai dele, né? Você vai falar assim: mas o que tem o pai dele aqui? O pai dele tava com o pé no pedal aqui pedalando? Não, mas o pai dele, sabe? Sim, sempre... sim. A gente, antes daqui, a gente foi almoçar, né? A gente tava batendo papo, né? Aquela coisa. Vocês continuam aí, eu preciso realmente atender uma ligação aqui. Desculpa aí, mas você continua, PC. Dá licença, gente. Rapidinho. Então, assim, a gente tava batendo papo no restaurante, conversando, e surgiu essa conversa, né? Do pai, do filho, e você falou uma coisa muito interessante para mim que eu entendo perfeitamente. Teu pai é teu pai. O atleta parece que é tipo assim, da porta para fora, né? Você tem dentro de casa, lógico, a referência do teu pai, educação, eu penso assim, né? Ele é teu pai, foi aquele que te, botou no mundo, enfim. Então essa referência é muito bacana, porque as pessoas têm uma visão completamente deturpada, né? Da facilidade, de uma pressão, às vezes a pressão nem tá ali, cara, a pessoa não tá nem ligando para aquilo, né? Você vai pra corrida, você vai tranquilo, teu pai te passa essa tranquilidade, né? Sim. Você segue, é mais ou menos isso? Como é que eu não minto que às vezes tem a pressão, né? Nem sempre você consegue fazer uma temporada assim que você tá bem o ano inteiro, né? E tipo, claro, eu sei que muita gente me olha porque conhece meu pai, né? Então, mas eu não sinto essa pressão assim, meu Deus, eu tenho que ser melhor que meu pai. Eu penso totalmente diferente. Ele fala ali de construir minha própria história, mas eu acredito também em continuar escrevendo uma história, no caso, né? Tipo, fazer coisas diferentes que meu pai não fez, entendeu? Exatamente. Sei lá, correr um Tour de France um dia, quem sabe, entendeu? Uma coisa que ele não fez e eu tô fazendo, né? Você é novo, né? Você tá começando, né? De alguma forma. Não minto que... Acredito que eu não consiga ter 23 títulos brasileiros, campeão brasileiro, né? Mas se eu posso fazer coisa qualquer diferente. conquista que você tem, eu acho que o mais importante é uma conquista sua. Sim, exatamente. Qualquer coisa. Uma conquista sua, uma coisa que só você sabe que você batalhou, que você... noite sem dormir, pensando em treinamento, como é que eu vou fazer, e a conquista é tua, né? Mas eu também pensei, sabe, às vezes eu passei muita dificuldade, né? Várias coisas assim. É que meu pai não faz pra mim porque meu pai não era do meio do esporte, né? Então era eu que tinha que virar. A correr atrás de coisa, tinha que arrumar minhas coisas. Acho que muita coisa que eu passei por isso, eu não quero que às vezes ele também passe. Eu acabo fazendo para ele muitas coisas, né? Ajudando
ele não passar desse sofrimento, que ele tem que ir para a corrida com a cabeça fresca, né? Mas, O foco na prova, então, é lavar a bicicleta, às vezes, coisa mexendo. Coisa que eu sei fazer, eu faço para ele aliviar muitas coisas para ele, né? não, que você faria para outra pessoa pela experiência que você tem, né? Você tem uma noção, que a gente veio aqui 3 anos aqui para nós Mexe aqui, né? no cabo aqui. No microfone. Aí. Você, né, 3 anos conseguiu para nós vir aqui com a equipe da DataRo fazer o estágio aqui antes do Tour do Rio. Uma convivência tão legal. Eu fazia de tudo para os meus atletas, né? Eu lavava a bicicleta deles, cheguei a lavar a roupa deles, e chegava dia com chuva, frio aqui, eu lavava a roupa de pessoas que não eram da minha família, né? Eu não sei se você lembra, acho que da última vez que vocês vieram para cá, eu não consegui hospedagem, não consegui o alojamento do pedal. Então, eu até falei para você, quando a gente começou a trocar ideia e vim para cá, falei, você não precisa ser hotel. Um alojamento legal que seja... Para a galera dormir, né? Para dormir. A gente veio para treinar, não veio para ter conforto, né? Teve que fazer as coisas para concentração, né? Cara, aí foi show de bola aquilo ali, precisa troço melhor que aquilo para nós ter um treinamento, né? Então, e na corrida a gente teve todo o conforto que o Tour do Rio passou para nós. Mas eu queria lembrar uma coisa que eu achei muito importante, você tá falando agora de bicicleta e tudo. Você é um cara que você tem tantos títulos, tem toda uma história pelo ciclismo, mas a tua essência da humildade e simplicidade você não perdeu. Isso continua em você. Desde a época que a gente... Porque, assim, quem não sabe, a gente é amigo, né? Sim. Mas como eu conheci você? Nesse dia, cara, eu tinha treinado, fui fazer alguma volta, não sei o que, cheguei com a bicicleta toda suja. Primeira coisa que eu fiz, me dá a bicicleta que eu vou lavar. Você lembra disso? Peguei a bicicleta, foi lavar minha bicicleta, eu falei, cara, tá de sacanagem. Ele vai lavar minha bicicleta, eu fiquei sem graça, cara. Ele pegou a bicicleta, lavou. A gente tá falando lá do passado já, né? Hã? A gente tá falando lá do passado. É que eu perdi o Não, da conversa, infelizmente tive que atender a ligação porque aqui não tem urgente. como, a gente tem que lembrar, né, das coisas que a gente tá falando de humildade no esporte, essa coisa toda, de coisas que ele passa pro filho, ensinamentos, enfim, que são inerentes a coisa do pai, não tem jeito. Mas eu tô ressaltando são a coisas que o ciclismo dele, faz cara. a gente aprender a força, né, cara? Se a gente, o Paulo tava falando disso também, né? O esporte, ele traz umas coisas pra gente, Prática da aprendizado humildade, a prática de humildade, prática da humildade. de companheirismo. O ciclismo tem muito isso, né? De você... E até mesmo dentro da equipe da DataRo, ela tinha uma outra mentalidade, sabe? Né? Mais de família, não? Não, rivalidade entre e hoje o futebol. Né? Vamos falar grande, né? Entrou o futebol. A torcida no ciclismo tinha antigamente, sabe? E eu a partir do momento que eu entrei na DataRo, a gente começou a mudar a cabeça do Rogério, que era o dono, né? Algumas coisas, e foi indo, o cara... Gradativo, né? E o cara... Uma mãe, né? Você vê que o cara não é aquilo que pintavam ele, né? Mas era o jeito dele, que era meio fechado, né? E a gente conseguiu mudar. A equipe da DataRo, quando vocês vieram aqui, rapaz, que ano foi isso? Que eu lembro que eu participei de uma brincadeira. Estava tentando fazer as contas de 2011 para frente. Tipo 2012, não foi não, cara. Foi antes da tragédia. Não, sabe por quê? Porque depois eu vou contar a Rossetti, né? Tem que contar essa história, é formidável. Em 2011, eu fiz o Audax e eu não tinha Rossetti ainda, eu tinha uma KHS. E eu fiz amizade com ele depois que eu comprei a Rossetti. Entendi. Eu realmente foi nessa época aí. Mas naquela época ali, a equipe da DataRo já tinha quanto tempo de equipe? A equipe já começou em 2000. Em 2000. Ah, então ali já tinha mais de uma década de equipe, né, cara? Foi até 2000. E vocês eram ou ainda é? Eu acho que você perguntou se a DataRo já ainda existe, mas eu tive que sair. Ainda existe, né? Só você tem a loja, ainda segue a loja, né? Que é a loja da DataRo, que eles montaram. É uma loja, não sabia. Não, é uma empresa de computação, a DataRo, né? E hoje não se chama mais DataRo, hoje é Fagundes Distribuição, né? Entendi. Mas como o nome era tão forte, e todo mundo conhecia a equipe da DataRo, um dos donos da equipe montou uma loja de bike em Curitiba. E ele seguiu com o nome DataRo. Manteve o nome DataRo. E a equipe, hoje tem a equipe, mas é master, é pessoal que trabalha, mas compete, mas nada profissionalmente. É um ciclismo amador de alto nível. A gente pode falar amador de alto nível. Como eu lembro que você falava que o pessoal, que
a Datahu estava tão conhecida, principalmente por causa do uniforme que era laranja, né? Vinha os laranjinhas, não tinha um negócio desse? Que Data Loucos. Mas associava a cor do uniforme, que era laranja, né? Isso. Agora, o Renan tá correndo na ERT. Isso. É ERT, o que é ERT? Uniformes. Não, eu sei, mas o nome da a ERT todo mundo conhece. Cycling. Ô, Hernandes, a ERT, quem tá no pedal hoje em dia, todo mundo conhece. Eu acho que é a marca mais famosa dentro do ciclismo. Acho que é mais famosa do que a marca de bike, cara. Sinceramente, muito conhecida. Mas é ERT Cycling Team, Sim, isso. Então, aonde que eu tô querendo chegar com essa pergunta aqui? Eu sei que a gente estava falando do passado, mas só para eu fazer uma emenda aqui, que é uma dúvida minha mesmo. Eu lembro dessa época que a equipe era muito organizada. Então me remetia ao ciclismo, efetivamente, ciclismo de estrada que a gente vê nas grandes voltas, né? Você ter uma distribuição de tarefas, você ter uma equipe trabalhando pela equipe, ou seja, tem os objetivos definidos de quem vai ter o papel principal, quem vai ter o papel secundário. Não chamaria nem secundário assim, mas digamos assim, ó, onde tal vai ser o cara da vez. O sprinter, o gregário, enfim, você tinha as tarefas distribuídas para cada um e você tinha um coordenador, que era o técnico, que era você. Sim. Correto? Quando o Paulo veio aqui, o Paulo Marques veio antes de vocês, um grande amigo nosso, você conheceu o Paulo? Conheceu, né? Sim. E o Paulo estava contando a história dele, que tem uma história maneiríssima, inclusive, dentro do ciclismo, e a gente entrou nesse questionamento da questão de equipes, porque ele corria sozinho, né? E pelo que deu a entender, na época em que ele participava de provas, era uma coisa muito individual. E a tua experiência ali, pelo menos como técnico, já era uma experiência de equipe de verdade. Isso hoje em dia ainda está dessa forma ou se usa mais o nome da equipe para significar um clube? Ter, né? Tem que ter essa identidade, né? Não, sim, mas por exemplo, a gente tem hoje muito grupos de ciclismo. Amador, no caso, né? Dizem cicloturismo, né? Porque as equipes, né, tem a mesma coisa que da época da rua, que você falou, né? Tinha um por equipe da ERT, né? Tem o gregário, né? Mas então, isso mais para a tua região. Aqui no Rio, pelo menos porque o Paulo falou... porque às vezes, né, tem equipes pequenas que não são... não consegue ter... Não tem uma estrutura. Mas a gente tem equipes desse nível ainda, então. Tem. Mas eu acho que o Paulo, quando ele falou isso, é porque assim, o Paulo não foi um atleta profissional. Um atleta amador. Ele corria por conta própria. Por hobby, né? Ele era conta própria dele. Ele gostava muito de pedalar. Né? Ele veio do triatlo, tanto é que ele falou que a primeira prova do triatlo que teve aqui, em 1980, ele participou. Mas o ciclismo entrou depois, né? Ele até contou o episódio que ele caiu, enfim. E ele pegou, mas ele tinha a visão e a prática do esporte amador. Mas eu acho que a coisa profissional sempre teve... Porque o ciclismo, apesar de ele ser um esporte individual, né? Ele depende da equipe, porque você sozinho você não consegue ganhar uma prova. Cara, eu costumo falar que meu ponto de vista, eu gosto muito de Fórmula 1, não sei se vocês gostam. Também gosto. E é muito engraçado, quando você começa a assistir a Fórmula 1, ou você não assiste muito, só vê por alto, você tem certeza que a Fórmula 1 é um esporte individual, você torce pro piloto. Quando você começa a se aprofundar, você percebe que, na verdade, é um coletivo ali, é um esporte de equipe, cada um tem a sua tarefa. Cara, se o cara não tiver um carro bom, se ele não tiver uma equipe boa de mecânicos ali, de engenharia, ele pode ser o melhor piloto do mundo, que ele não vai para frente. E no ciclismo é a mesma coisa. Você pega nomes individuais e você fala assim, aquele cara é o cara. Cara, tudo bem, ele é o cara, mas ele não vai sozinho. Só que por trás dele tinha um mecânico, tinha um massagista, tem um treinador, tinha os companheiros de equipe, né? Tudo isso. Você corre dentro dessa coisa da equipe, qual é a tua função? Hoje eu coloco meu bonezinho para trás ali e respeito o Felipe e o Mike ali, que em tese eram os capitães da equipe, né? Tipo, uma corrida às vezes é mais pro Felipe, uma corrida é mais pro Mike, e eu trabalho ali, né? E às vezes se surge uma oportunidade, eu tô ali. São quantos na equipe? Ali a gente tava em correndo, de ciclista? 5. Porque hoje mudou muito as equipes, né? Que nem antes na Datahu, nós éramos em 10. 10, né? 10 atletas. 10 atletas, um dirigente, mecânico e massagista. Eram 13 pessoas. Hoje, eu vou dizer para você, uma equipe que nem a da ERT com 5 atletas, você consegue fazer muito bem hoje. E quais são as provas mais famosas que a gente tem no Brasil atualmente? As mais famosas? Mais importantes. Assim, mais retornando, né? Isso.
A 9 de julho, o brasileiro, o campeonato o brasileiro brasileiro é uma prova, né, que hoje todo mundo... tem alguma aqui no Rio que esteja em voga? Não, né? No Rio tá fraco de... Tem os regionais aqui, né? Que acontece, né? A gente, como eu sou muito próximo aqui do Rio, Aham. então a gente não sabe mais ou menos assim, né? O que tá rolando, né? Quais as principais, né? Deve ter provas principais aqui. Tem uma só em Salvador. Uhum. Salvador aqui em Campos de Goytacazes, né? Em Campos. É uma prova muito tradicional. Aham. Eu não sei quantos anos tem, não sei se é 60 anos. Né? 71. Então, entendeu? Então é uma prova muito importante. Eu acho que é uma prova que mais tem público no Brasil. Essa de Campos? De Campos. É a prova que tem mais Público que você diz de pessoas assistindo. assistindo. Ah, maneiro, maneiro. O circuito deve ter, acho que, não sei se tem 10 km a volta. Cara, Mais fácil do público acompanhar, né? Não, então é os 10 Passa quilômetros de gente assistindo. Não é só na chegada, entendeu? Então isso pra você ver que como É prova de circuito, né? isso, a prova de É circuito. prova de circuito, 10 km. E antes teve o Tour do Rio, né? Que era uma prova que era Nossa, eu acho. em questão hoje de premiação, Uhum. eu acho que uma das melhores competições que tinha no Brasil era Agora o Tour do Rio tá vivendo mais, acho que com os desafios, né? As provas Desafio amadoras. Amador. Cara, eu acho que Porque isso tá crescendo muito no é isso que eu ia Brasil. falar. A grande aposta hoje, se você pegar de todos os segmentos do ciclismo, porque eu incluo no ciclismo mountain bike, hoje tem a gravel aí também, mas para mim eu acho que todo mundo tá focando nas provas amadoras, e aí você tem algumas provas amadoras que você sobressai, e aí vem até alguns profissionais participar, como o Letap, Sim. o Tour do Rio mesmo, você tem ainda tem um grande nome, né? Então você tem uma participação legal, mas você não tem. Eu lembro do Tour do Rio como Tour do Rio, né? Quando vocês vieram, que parava a cidade, cara, para chegada, fechava a Foram serra. 3 ou 4? Foram quantas edições, você lembra? Eu lembro talvez de 2, cara. A última que eu vi foi a chegada até no Golf Clube, mas aí já tava. Essa foi uma das últimas. Acho que foi a última, cara. Foi uma das vezes que eu encontrei com vocês, é verdade. Centenário tava, não tava? Isso. Galera, eu lembro. Nessa época eu tava lá no Golf, eu lembro disso, eu tava como diretor do clube ainda. Tava na Pra diretoria. você ter uma ideia, nos anos que eu corria na Calói, tinha final de semana que tinha 3 competições no mesmo dia. Tinha da Federação Paulista, da Liga Santista e da Média Paulista. Entendeu? Então, Qual era mais importante? Chegar o microfone perto. olha, todas elas, dependendo da corrida, tinha teu nível, né? Uhum. Mas as 3, então tinha final de semana, tinha as 3 provas. Parecia na Bélgica tem 7 corridas por dia. Caraca. Imagina isso. A Bélgica é a Bélgica, né, pô? Como é que foi teu calendário agora em Aí eu ia perguntar isso agora. Como é que você foi? O que aconteceu? Como é que Conta foi? pra gente aí. Como vai ser o de 2024 também, né, cara? Então, Mas como que foi esse ano primeiro? começo do ano eu comecei correndo para uma equipe de Curitiba lá. Era um projeto que tava tendo lá e tal, só que era meio que eu e mais um atleta. Aham. E daí a gente corria as corridas mais ali perto, né? Em Curitiba, Santa Catarina, né? Acabou que no meio do ano eu acabei vindo pra ERT, né? Aham. Nesse começo do ano, teve boas corridas em Santa Catarina, Fischer, que é uma corrida bem clássica lá. Aham. E eu acho que a melhor, assim, minha, que eu tive o melhor desempenho foi a 1ª de maio, aqui em São Paulo. Aham. E eu acabei ganhando a Sub-23 e fiz 5º na Elite, né? Pô, maneiro. E aí depois acabou que não caiu meu nível, assim, falando a verdade mesmo. Acabei entrando ali com a ERT, né? Que o projeto lá acabou que não deu muito certo. Aham. E daí agora comecei na ERT. Pô, mas o nível que você falou que caiu de nível, na verdade, você caiu você diminuiu um pouco a sua forma, performance. Até o meio do ano ali eu tava, tipo, muito, muito bem, sabe? Pô, mas vemos e convenhamos, né, Renan? Nenhum ciclista do mundo mantém a performance no pico o ano inteiro. Sim. Os caras. O ciclista tem 2 picos, né? É. Então ele faz o trabalho de ter o pico assim, dele dar uma caída, depois ele finaliza. Uma retomada. É, por isso que é importante a estratégia de selecionar as provas que você vai participar Sim. durante o Hoje ano. em dia fazem isso, né? Você pegar hoje Deixa eu chegar seu microfone. os grandes profissionais hoje, ele foca no Tour de France, o outro vai focar no Giro de Itália, né? Só que ele vai para aquele ali, vai para ganha, né? Uhum. O Pogacar acabou de anunciar que vai pro Giro, Giro. Giro. Vai pro Giro. O Renan, ele falou, né, do ano, enfim,
mas acho que é interessante ele comentar dos 4 anos que ele correu em Portugal, que é interessante essa experiência passar pra gente, assim. Como é que foi, o que você achou, quais foram as dificuldades, as provas, comparando com o Brasil. Como é que é a língua lá de Portugal? É complicado, a língua Os caras falam português. a língua é mais difícil. Ai, caralho. Caralho, voa. Ai, caralho. Caralho, me fodam. Não, mas primeiro ano que eu fui lá, eu fui, né, Aham. categoria de base. Eu fiquei só os últimos 3 meses, e até novembro. E, cara, a primeira sensação, assim, de correr fora é um negócio extraordinário, né? A corrida lá é muito diferente que aqui no Brasil. Por ser júnior, já no caso, já estranhava muito, porque aqui no Brasil é muito mais circuito, sabe? Muita corrida menor. Lá já fechava a estrada e chegava numa cidade e largava em outra e coisa assim, sabe? É Aham. muito mais, acho que dinâmico o ciclismo, né? Você vive muito mais o ciclismo. Os caras, eles têm uma facilidade maior de organizar provas assim, porque já é mais cultural o esporte Sim, lá, né? acredito Então, que sim. você acha que você tem uma aceitação maior, tanto da parte da administração pública, como também da própria população, né? Que pô, vai fechar uma estrada, quem passa ali fica reclamando, né? Eu lembro muito, cara, do Tour do Rio aqui em Teresópolis, o pessoal, pô, vai fechar a reta para passar um monte de ciclista. As pessoas, é difícil entender, Teve né? uma vez eu fui para Venezuela com a equipe da Caloi e eu fui como técnico. Eu estava competindo ainda, mas o Mauro não podia ir, ele pediu para mim acompanhar a equipe da Caloi lá, Mauro Mauro Ribeiro. E era impressionante. Nós íamos vindo uma estrada secundária e nós ia cruzar uma autopista. Só que a gente entra na autopista. Só que o outro sentido que a gente ia cruzar da autopista ficou parado 1 hora. 1 hora. Antes de passar o primeiro atleta. Antes de começar. Entendeu? Faltava 1 hora para passar a corrida, ainda ali já bloquearam. Cara, fez quilômetros de quilômetros. Ninguém xingava. Ninguém xingou. Você passava, te aplaudia. Tinha um entendimento, né, do esporte, né? Incentivava o primeiro e o último. Eu lembro, né, no Tour do Rio, que nós estávamos comentando aqui sobre isso aí, Aham. a primeira etapa que nós largava lá do... 3 rios, né? Não, a primeira etapa eu largava no Rio mesmo, lá no Recreio, Ah, tá. né? Cara, o pessoal xingava, os vagabundos, É. né? Uma ignorância, né? Então, sabe, pra você ver a cultura, né? Diferença. Como é complicado você fazer Tem ciclismo, né? aquele, tinha um mecânico, Pablo, ele comentando comigo que no Uruguai o pessoal escutava a corrida no rádio. Ciclismo no rádio. Para você ver como é o pessoal precisa pensar, eu quero ir para a Europa. Eu falei, não precisa ir para a Europa, vai para o Uruguai. Ali você aprende a correr de bicicleta. Ali você aprende a correr mesmo. Andar no vento, chuva. Não tem. Você vê que é difícil aqui no Brasil, não é só a questão de você organizar a prova, né? Organizar a prova eu acho que já é o ápice da impossibilidade do ciclismo no Brasil. Mas em relação ao próprio treino, que você pega assim, eu que sou amador, eu pego a minha bicicleta e vou treinar. Beleza, sozinho, o que for. Se eu sou um ciclista profissional de estrada, eu tenho uma equipe de 5 ciclistas, eu tenho que ter um entrosamento entre os caras. Eu não vou simplesmente só pedalar sozinho. Quando numa prova eu pedalo em pelotão. Então eu preciso treinar também. Treinar, andar na roda de alguém, criar aquela habilidade de reflexo. E aí você vai fazer um pedal, uma estrada, o que for. Se tiver um ciclista do lado do outro, já é motivo para a pessoa te xingar o máximo possível. E a pessoa não percebe. A pessoa, quando a pessoa não vivencia o ciclismo... Mas é que o público hoje não tem, assim, sabe interagir com o ciclismo, né? Mas voltando no Uruguai ali, né, que o PC falou que eles transmite, se a prova é 200 km, a rádio transmite os 200 km. Só que eles transmitem como um jogo de futebol. Aquela empolgação. O que acontece? Nós estamos nesse espaço aqui na academia. Agora, sabe que se fosse de manhã, estaria passando a corrida. Não estava tendo música. E o povo estava fazendo a academia escutando a prova. Né? Como se fosse uma final de um jogo de Brasil da Copa do Mundo. Todo mundo. Né? Então o que acontece? O cara está escutando. Vamos supor que tá 2 km aqui da academia. Vai passar aqui na frente da academia a prova.
pessoal sai daqui, assistir, depois volta para fazer de volta outra coisa. E mesma coisa os empregados que estão nas fábricas, estão escutando o radinho. Estamos a 3, 4 quilômetros daqui e saem para fora. Então eles não ficam um período muito fora do seu trabalho e estão acompanhando o ciclismo. Bastante para prestigiar, né? Daí acaba a corrida, eles vão entrevistar os 3 primeiro, o líder geral, o líder de meta, né? Depois, só que essa corrida, ela é gravada, os 200 quilômetros são gravados. A parte da tarde, eles transmitem de volta tudo o que aconteceu na parte da manhã. Você tem uma reprise, né? Isso. É outra À noite, sempre, toda a cidade tem uma pracinha. A televisão vai lá, monta o estúdio, que nem vocês montaram aqui, monta o estúdio e convida um técnico, o ganhador da etapa de hoje, o cara que foi mais não sei o quê, sabe? Então, é 24 horas falando de ciclismo. Não tem, é cultural, né? É cultural. O meu cunhado foi, que nem eu estava falando, o meu cunhado foi técnico da seleção de júnior, uma vez no Pan-Americano, foi no Uruguai. Eles ficaram umas cabanas, lá, né, em Mercedes. E tinha um menininho, que tinha, acho que 12, 13 anos assim, e ele de longe olhando, e o menino gostava muito do Brasil. E o meu cunhado gosta muito de criança, sabe? E chamou ele. E começou a conversar com ele. Você gosta de ciclismo? Gosto. Ele, só um minutinho. Só que o pai dele que gerenciava, né? Então ele morava dentro da onde foi onde foi delegado todas as seleções ali, né? Ele veio com uma pasta, essas pastas com plástico assim, e deu pro meu cunhado. Quando meu cunhado abriu, a primeira foto que tinha, uma foto minha. Então era todo recorte meu, ele tinha. Caramba. Meu pai começou a chorar. Imagina. Cara, ele tinha todo o meu recorte. Então, hoje eu vou dizer pra você, se eu hoje for pro Uruguai hoje, se eu andar na rua, vão me conhecer. Aqui já não. Reverenciado. Aqui. Agora, vamos supor, se passar um Neymar aqui na calçada, que todo mundo vai conhecer o cara. Né? Porque o cara é conhecido. A mídia, né, faz isso, né? Como eu falei que eu tive a oportunidade de conhecer o Valverde, eu fui com ele no supermercado, eu e ele sozinho. Ninguém conhecia, tava com a camisa da Espanha, achavam que era jogador de futebol. Eu falei, porra, é mosquito, né? Porque magrinho vai jogar o quê? Mas não conhecia. E esse cara lá fora na Europa, o cara não deve conseguir andar. Campeão do mundo. Não deve conseguir andar, né? Não deve conseguir andar. É mesmo em Portugal, a TV, cara, é o tempo inteiro passando comercial, assim, passa ciclismo. Passa, né? Passa cenas, assim, que aconteceram de corridas, fatos históricos, assim, no ciclismo. Você, cara, depois lá que eu tô lá, sei lá, 5 meses lá, você não aguenta mais ver o comercial, cara. Porque é a mesma coisa de sempre, cara. É o tempo inteiro. Só que lá na Europa, lá, não é só ciclismo, né? É tudo, então, é ciclismo, é tênis, é futebol, é tudo, né? O futebol não é tão... Não é único, como eu dizer, aqui é quase um monopólio no Brasil, né? Basicamente é futebol, a gente só vive futebol. Todos os outros esportes são subsidiários ali ao futebol. Então, por exemplo, agora está tendo o jogo do Fluminense e você tem todo mundo focado naquilo dali. Você não tem uns outros canais de esporte passando outros esportes, é bem raro. E quando a gente vai ver o ciclismo, o pessoal já começa a mostrar a prova no meio da prova, né? Mas isso aí, hoje em dia, nos canais fechados, a gente tem essa segmentação. Os canais abertos que não. Todo mundo vendo o jogo do Fluminense. Mas você tem a ESPN, tem até outros esportes. E até com o streaming hoje em dia, então você pega... Tem um espaço. Por exemplo, você quiser acompanhar um Tour de France mais completo, você consegue assistir a etapa completa vendo pelo streaming, pelo Star Plus lá, por exemplo. Depois você entra no ESPN e eles começam a narrar lá em português, entendeu? Mas se você for ver no canal da TV... Ele só vai começar a te apresentar a prova, acho que mais da metade já da etapa. 40 ali, acho que até um pouquinho mais, talvez, mas é aquele finalzinho. Agora, pergunta que não quer calar, lá em Portugal, você interagiu com diversos ciclistas lá. Sim. Em relação ao nível de pedal da galera lá, os caras estão muito acima do Brasil ou falta o reconhecimento de muita pérola que a gente tem aqui no Brasil que não é descoberta, digamos assim. Com certeza tem muita gente no Brasil que consegue andar tranquilamente lá, sabe? Tipo assim, atletas, né? E só que lá é o negócio da normalização, pode-se falar assim, porque eu, sei lá, de 6 meses que eu fiquei lá,
eu tive no mínimo 60 dias de corrida. Dias de corrida, né? Aham. Não corridas. Então, tipo, cara, E aqui no Brasil, em 6 meses, eu não corro 30, entendeu? Aham. É só esse é o parâmetro. Lá, cara, você só corre. Esse que é o legal, né? Você faz uma base e depois você só vai meio que se mantendo e fazendo uma manutenção, como se fosse. Você está sempre correndo, e isso eleva muito o nível, né? Tanto que quando eu vinha de Portugal, no caso, cara, eu achava que era muito fácil andar de bicicleta aqui no Brasil, entendeu? Aham. Eu vou te fazer uma pergunta agora em relação a esse lance de Portugal, mas só para você entender que, assim, a gente aqui conhece mais ou menos a história, mas para quem está assistindo e nunca conhecia, nunca ouviu falar da sua história, só para a gente ter uma introdução. Você foi para Portugal para você treinar o ciclismo lá, com quem, aonde, basicamente? Foi com Eu fui alguma correr com uma equipe. Uma equipe. Qual Isso. equipe que foi? Era a equipe de Viana do Castelo. Aham. E aí E- você foi convidado a ir? Como que foi? Como que deu esse processo inicial da sua Eu ida acho que para lá? foi meu tio que tinha o contato do cara lá. Conseguiu E intermediar? consegui um intermediário e fazer um teste na equipe, né? Aham. E eu corri lá por 3 meses, né? E corri várias corridas e a última corrida que eu ia correr do calendário era a Volta a Portugal Júnior. Aham. E eram, acho que 5 etapas, 4 etapas, 5, né? E, cara, E é pra um, mim, é um Tour de France, por dizer assim, lógico, né? Aham. É Júnior. É, Aham. Portugal, E- se for ver. Sim, sim. Não, tinha equipe da Bélgica, tinha equipe italiana, colombiano. Mas é o estilo. Difícil. Tipo, é um nível era bem alto na época ali, né? E, cara, como era a minha última corrida, velho, eu fui naquele vai ou racha, né? Aham. Tipo, tinha que Faca entre os dentes, né? arriscar tudo que dava e Aham. não dava. E acabou que tive bons resultados já nos primeiros dias, que, porra, querendo ou não, traz aquela confiança, né? Uhum. E no resumo ali, terminei em 8º na geral. Tipo que assim, legal. foi o meu melhor resultado que eu tive lá, sabe? Uhum. Ele estava em sexto, né? Daí no último dia passaram ele 2 atletas, mas diferença de 3 segundos. É. Entendi. E E aí acabou que aí você passou no teste, ficou lá e. E daí, depois disso, abriu grande porta pra mim, eu acho, né? Eu recebi um convite da UCI Uhum. pra fazer um teste lá na Suíça. Ah, que legal. E daí eu tive que fazer alguns testes antes aqui no Brasil e mandar pra eles lá, Uhum. pra ver se eles aprovavam mesmo e tal, não sei o quê, porque eles foram pelo resultado, acredito. Uhum. E mandei, aprovaram. Viajei pra Suíça, fiz os testes lá, tipo, fiquei acho que 2 semanas lá. o que você diz testes? Só para eu Teste- entender. Tudo. A gente fazia um teste de contra-relógio, a gente fazia Testes de performance, isso, né? teste Entendi. em Tá. bate-bike, assim, bicicleta com Aham. tipo a spinning, como se fosse, né? Aham. Fazia teste na montanha, fazia teste. Saía pra treinar em geral e tava sempre sendo analisado, né? A gente Aham. fazia academia, fazia tudo lá. E era um centro de treinamento mesmo, né? Os caras medem tudo, então, pelo visto, né? cara? Literalmente tudo. Todos os números possíveis e imaginários, os caras. Tem. Eu era o mais novo lá, né? Aham. Eram 11 meninos e acho que 14 meninas, se não me engano, que estavam lá. Tinha quantos anos? Aí? 7 para 18. E Experiência daí, do cacete, né? tive o azar foi que até hoje eu não sei se eu passei no teste, ninguém sabe se passou, porque veio o Por quê? Covid e cancelaram o projeto, entendeu? Entendi. O mesmo projeto teu. Igual a cerveja. Lancei a cerveja. 3 semanas depois veio o Covid. Puta que E pariu. daí, Pô, mas naquele ano, na época do Covid, a galera sentou. Mas os bares e restaurantes fecharam, né? É, Não tinha- verdade, não podia verdade. nada, era só delivery, né? Não, pra quem, Mais tava, difícil, né? pra quem tava entrando no mercado, então, fica bem Muito difícil difícil. de fazer a divulgação, né? Nem me fala. Foi mal o corte, Renan. não, tranquilo. Mas vem cá, beleza, você chegou em Portugal, passou por tudo isso e a gente não sabe até hoje. Mas na verdade você deu pra pegar uma baita de uma vivência lá, né? Isso sim, E sem contar também como é que a gente pode dizer? Os contatos que você fez, as pessoas que você conheceu lá, isso daí te abre portas no futuro também, né, Sim. cara? É um relacionamento, né, que a gente fala. E vou falar aqui em relação a hoje em dia, vou fazer agora um parâmetro que eu acho interessante. Eu sou um cara aficionado por tecnologia, assim, principalmente quando envolve o esporte. Então, quando você fala de tecnologia, eu tô todo Saiu um fissurado. negocinho novo, ele pá. Não, cara, eu adoro. E é muito engraçado. Em relação à minha performance, é ridículo. Se você olhar, tu vai começar a rir, mas eu adoro, tipo assim, medidor de potência, medidor disso, de entender como funciona e tal. E aí eu tava conversando com o PC, eu falei, pô, PC, como é que o Hernandes fazia antigamente para ele passar os treinos e acompanhar o treino da galera? Aí o PC tava me falando mais ou menos, mas como que era lá? Porque eu quero fazer assim. Hoje em dia, a gente tem
muita ferramenta aí que facilita muito você acompanhar um atleta, seja onde ele estiver, né? Mas lá para trás não tinha tudo isso. A gente não tinha uma internet tão boa como tem hoje em dia e a gente não tinha tantos equipamentos. Como é que você fazia, cara? Os treinos eram focados em... Pois então, nem o irmão do Rogério, né? O sobrinho do Rogério, né? A gente não sabia, a gente ia pela a gente conversava, ó, PC, como é que você tá? Ó, tô pensando em te levar pro Tour do Rio. Não, pode me levar que eu tô bem, tô preparado. Só que chegava aqui no Tour do Rio e você não dava nada, né? A gente tem que confiar no atleta também, como ele tem confiança na gente, né? E o atleta ele tinha que confiar no autoconhecimento dele também, Com né? certeza. Daí, nesse momento, ele estava começando a entrar no Brasil, né? O Garmin. Daí o sobrinho do Rogério foi e falou, vamos comprar 10 Garmin, vamos mandar para eles, eles vão abrir uma conta e nós temos acesso à conta deles. E eles têm que baixar 4 semanas de treino. Aí nós vamos acompanhar quem está treinando, quem não está treinando. Se quem não abaixasse os 4... Eu me lembro que quem não treinasse descontava, né? Quem não abaixasse 4 semanas, né? Abaixou 3. Falta uma. Enquanto ele não baixava a 4ª semana dele, ele não recebia. Ainda tinha isso, né? Foi uma maneira, né? Olha o ponto ele tinha que chegar, né? Era a forma de fiscalizar o treino dos caras. Mas e hoje também é assim, né? Hoje você pega treinador, você tem que... Ele vai te passar uma planilha de treino. Não, mas ele tem números hoje. Eu não sei se você teria na época. Não. Como que você fazia? Eu já entendi para fiscalizar. Então a função fiscalizadora, beleza, foi uma bela estratégia que vocês arrumaram. Mas a função de análise. Porque você como treinador, você, por mais que o PC, como teu atleta, ligue para você e fale, eu tô bem, você fala, eu tenho que confiar nele também. Mas você, quando você consegue observar, você como treinador, você tem um olhar diferente, né? Sim, claro. Não é só... Um olhar clínico, né? Exatamente, não é aquela questão de torcida, é uma questão de realidade, de você falar, não, PC, você não tá bem. Sim. Torço muito por você, mas você não tá bem. E eu tinha que ter essa coisa, não era... Porque era aí ele é meu amigo, né? Era com base sabe pra quê? Eu vou dizer por que é mais fácil de ver, porque a gente tinha muita prova. Entendeu? É o dia a dia do cara, né? Nós tínhamos 8 eventos do CI. Então, fevereiro já tinha o torneio de verão em Santos. Depois já vinha a volta do Uruguai. Depois já vinha, quer dizer, Rutas da América. Depois já vinha a volta do Chile. Depois vinha a volta do Uruguai. Né? Depois a gente era Porto Alegre, Paraná, Santa Catarina, Tour do Rio, volta de São Paulo. Todo mês eu estava correndo 2, 3 provas. E aí então eu sabia quem estava bem, quem não estava bem, o tipo de prova, uma prova plana. Mas não estava levar o Renan numa prova plana com vento. Ele para subir. Né? Eu tinha que levar ele na prova de montanha. Né? E então eu tinha que ir analisando isso. Tipo, você, né, hoje em dia na ERT lá, você consegue correr com alguém ou você corre sozinho e se encontra todo mundo no dia da corrida? Hoje normalmente encontra no dia da corrida, dia né? Da corrida, mas assim que eu entrei ali na equipe esse ano, que eu acertei ali, eu já fiquei lá, né? Fiquei quase 1 mês e meio, mais ou menos, lá. Fiquei treinando com eles lá. E logo em seguida a gente correu, acho que 3 corridas. É importante ter essa... Porque tem poucas equipes também no Brasil que tem um alojamento, assim, né? Que você consegue deixar os atletas ali, né? Não, mas eu digo às vezes na mesma cidade, né? Tipo, Paraná tem mais gente lá, né? Sim. Eu acho que também, comparando ali com Portugal, um grande problema de corrida, assim, eu acho que no Brasil tem muita corrida, tem sempre corrida. O problema é que o Brasil é muito grande, né? Então, tipo assim, Portugal, às vezes, quando a gente ia viajar, os caras da equipe ficavam loucos, meu Deus, hoje é muito longe, meu Deus. Vamos, 200 quilômetros. 200 quilômetros. Aqui, pô, você viaja 500 quilômetros pra correr uma corrida. O cara tá no Rio, vai correr uma corrida no Acre. Tá de sacanagem. É complicado, né? Caim tá me zoando aqui, falou, quem não tem talento, investe em equipamento. Com certeza. Aqui, vamos abrir para as perguntas aí? Não, então, mas é porque eu lembro das perguntas aqui, e eu tava esperando ter um momento certo para fazer essas perguntas. Mas é porque eu não terminei o assunto, cara. Eu tava afim de conversar desse negócio de tecnologia, tu vai... Ele gosta, né? Eu gosto, pô. É maneiro. O pessoal que fez as perguntas fica naquela, você vai perguntar a minha? Vou perguntar, cara, eu vou perguntar, deixa eles assistirem tudo. Dá uma olhadinha no... Aí é o dele mesmo. Aí quem não tem talento, ó, é o PC. É a conexão aí do... Aí,
Foi. Beleza. Então, Tô aqui aí vamos embaixo. lá. Vocês iam muito na observação pelo número de provas que as pessoas, que os atletas participavam, né? E vocês chegavam a usar naquela época, analisar de frequência cardíaca, medidor de Sim. potência nem pensar Não, naquela época, né? não tinha. Mas hoje em dia nós temos. Tem. E aí Só que eu não sei mexer com isso, né? não tá focado nessa, continua com aquela parte mais tradicional Porque faz 7 anos que eu parei, né, de ser Aham. técnico, então você se liga um pouco, né? Mas e o Renan? Usa? Eu, Mas outro tá por dentro, pô. é um negócio que não tem como sair sem, né? Hoje em dia. Acaba a bateria, você tem que carregar antes de sair, tem que Cara, trocar a pilha antes de sair. Pô, deixa eu te fazer uma pergunta. Você fica observando seus números, né? Sim. Hoje em dia é um pouquinho diferente o pedal, né? O cara ele fica focado naquele número ali que como você falou. Se o troço acabar a bateria, dá até um desânimo de pedalar, né? E vocês levam muito a sério mesmo a potência que tá apresentando ali durante o pedal ou não? Acho que sim. Fica Sim. de olho naquilo? Não digo que fica de olho, mas tipo, quando eu termino o treino, assim, você faz algum treino específico, você quer ver algum número, você olha assim. Mas você olha mais pro final, né? mais Durante pro o treino final. você não fica... Ou quando você tá fazendo algum tiro, né? Algum intervalado, você Que sempre... você tem que seguir É aquele... isso. Daí você fica sempre de olho, mas tipo, normal, assim. Só quando alguém pergunta, que sempre tem alguém que pergunta, Aham. né? Aí você fala, Tô X watts e tal. Mas Mineiro, eu posso ser da moda antiga, mas eu acho que o ciclismo mais tradicional, Raiz. bonito, cara, eu acho que era antigamente, né, que não tinha a potência. Lógico, isso aí hoje em dia você tem que estar atualizado, né? Mas você via os tours antes, tinha mais ataques, não sei o quê. Hoje, eu vou dizer uma era Frume, Aham. né? Todo Aham. mundo sabia, o Renan ele aguenta 500 watts. É aí que eu tava querendo chegar. Eu aguento 550. Então, os caras não atacavam. Os caras levavam. Faltando 3 km, eu vou por 550 watts, o Renan não vai vir comigo. Pum. Ele chegava sozinho. Então não tinha aquela dinâmica de ataque, que hoje voltou. Voltou hoje. Apesar de ter, né, a potência, todo mundo saber a potência de cada um ali no pelotão, voltou hoje de volta ao que era antes, né? Pode até ver o Pogacar, o Van Aert, campeão do mundo, o Vanderpool. Esses caras atacam, eles não tem medo, cara. É a molecada que tá vindo Você forte entendeu, pra caramba, né? né, cara? Então, isso é um ciclismo bonito, né? Que você vê, né? Aham. Olha, na época de 80, né? Tinha os colombianos, Parra, Aham. Lute Herrera. Os caras que iam pro Tour de France, os caras acabavam com os europeus na montanha. Só na porrada. Né? Porque os caras subiam bem, né? Só que os europeus começaram a se ligar depois nos próximos tours. Cara, se nós trouxermos os colombianos frescos pra montanha, eles vão despachar nós. O que eles faziam? Eles matavam os colombianos no plano. E os caras já chegavam de Quebrar, na subida, lógico. Ganhavam, né? Então, mas acho que esse ciclismo raiz, né? E os caras estão indo raiz fazer... não, né? Agressivo, né? Aham. Tá voltando de volta, né? E teve uns anos que ficou meio apagado. Eu achava apagado. Pô, deixava pra contra-relógio na época do Lance Armstrong. Qual era a tua característica na tua época? O que você se garantia assim? Como eu sempre falo, né? Era assim, quando eu fui pra Calói, eu era um velocista. Eu sprintava muito forte, né? Por causa da pista, do velódromo, né? Quando eu treinava muita pista no chegada, né? Então era muito potente, E naquela época não tinha as informações que tem hoje, né? De treinamento. Aham. Então, a Calói, cada treinamento era uma seletiva para uma corrida, porque a gente era em 10 na equipe, largava 8, 2 caras de fora. Então, às vezes, o treinamento era mais duro que a corrida. Acirrado ali, competitivo. Né? Porque todo mundo queria correr. Então, você tinha que mostrar resultado no serviço no treino, né? Aham. E, cara, então, como você era estrada dura e você não treinava as tuas fibras rápidas, né? Então era só eixo, o dia inteiro de eixo, subida da montanha. Né? Então eu fui perdendo aquela característica de sprint e comecei a fazer bem contra-relógio. Então durante 4 anos no Brasil eu ganhei contra-relógio, todas as contra-relógios no Brasil. Então um brasileiro de 95, que foi em Curitiba, 40 km eu fiz 52 de média. Nossa.
Acho que até com falta de ar. Então, os primeiros 10 km deu 60 na média. Era descida? Os primeiros 10 km, não, plano. Então, os primeiros 10 km. Humildade não, Foi 70 de média pelos 10 km. E depois, cara, eu comecei a me defender um pouco nas montanhas, né? Que você vai indo ali. E por último, no final de carreira, peão. Legal. Então, mas. O pessoal tá dando uma cortada nos contrarrelógios aí, né? Nas grandes voltas. Tá tirando um pouco as quilometragens ali para deixar mais para as montanhas as disputas. Sim. Eu acho mais emocionante, cara. Mas o contrarrelógio eu acho maneiro também. De gregário. Teve um gregário agora que deu foi bem. O Sepp Kuss lá na volta da Espanha. Foi maneiro, cara. Legal, né? Eu gostei demais desse cara aí. Cara. Eu também. Mas ele não foi sorte, cara. O cara eu falo assim, eu acho que o nego papou mosca, talvez, da equipe ali, de tirar a camisa dele no momento da volta. Eu acho que se eles tirassem a camisa dele, aqueles 2 dias ali, né? Não, mas eles estão falando, acho que eles deram mole. Quando chegou no momento, eu acho que até o público começou a fazer uma pressão de tipo assim, cara, pra galera da equipe dele, não se metem com ele, vai ser maneiro se o cara ganhar. Eu acho que a própria equipe virou e falou assim, meu irmão, a volta é sua, cara, não é mais de ninguém aqui. Mas foi muito maneiro, cara. O Antônio Silvestre está mandando a mensagem aqui para você. Só queria te agradecer pela carreira, agradecer por tudo que você fez enquanto correu com ele e fez pelo ciclismo. Quem tem que agradecer sou eu, o Silvestre, né, cara? Porque. Figura sensacional, né? Não, eu acho que todos os técnicos, né? Não vou dizer que ele teve técnicos ruins, né? Mas o Silvestre foi diferenciado, né? É um cara que pensava nos mínimos detalhes. Não tive muitos, mas o Silvestre nessa parte de companheirismo. Então, sabe, ele tratava nós como. Não tem palavras, né? Incentivava, a exigência era diferente. E o Silvestre foi um dos meus ídolos, né? Eu me espelhei muito nele quando eu corria, né? Então, tem que espelhar nas melhores. Né? Não, ele é formidável. Já que a gente puxou para esse lado, eu posso fazer uma pergunta aqui então, que tem a ver com a tua história, que a gente está no grupo aqui do... Eu, realmente, a galera que participa do grupo tem prioridade até para as perguntas aqui que a gente... O pessoal ajuda a gente a montar tudo. O Marco Juliano faz nota 1000. Amigaço, pedala muito também, né? O Juliano daqui a pouco vai ter que vir aqui conversar. Falei com ele ontem. Ele botou aqui, ó. Gostaria de saber como foi a participação dele, no caso o Hernandes, nas Olimpíadas de Barcelona 92 e Atlanta 96. Como foi a experiência e o desenvolvimento em cada prova? Bem, a cada Olimpíada, né, é uma diferente da outra, né, cara, assim, eu posso dizer, né, até mesmo de preparação, né. Em Barcelona, como foi a primeira ali, cara, então a empolgação de você estar numa Olimpíada, a emoção, né, cara. E as duas que eu fui para trabalhar, né, não é gregário, né, não, acho que é um gregário. A primeira eu fui para trabalhar para o Vanderlei Magalhães, que era um capitão da equipe da Caloi, e também foi um atleta rachado, né, que a gente diz assim. Então, e na outra, em Atlanta, né, nós estávamos com o Mauro Ribeiro, né, cara. Então, nessa de Atlanta terminou só eu e o Mauro, né, na prova. O Márcio Maia, o Rogelin e quem que era o outro. Maia tem uma corrida. Ele fazia o desafio do Márcio Maia. Não, eles não terminaram porque eles sofreram um acidente, né. Teve um tombo na metade da prova e eles acabaram se machucaram, né? O Jamil Swaiden também, eram os três. Então os três se envolveram e não conseguiram, teve problema mecânico também, né? Então nessa questão eles não conseguiram terminar a prova. Mas garanto para vocês, se eles não tivessem tido a queda, também terminaria junto comigo e com o Mauro ali no pelotão. Uma experiência fantástica. Isso foi Atlanta, né? E Barcelona, cara, foi a primeira, nós já corremos só em 3 e Atlanta corremos em 5. E aí Barcelona corremos em 3 atletas, né? Foi eu, o Vanderlei Magalhães e o Tony Magalhães. Uma pergunta de leigo, mas nessa época aí realmente eu era 92? 92. 92 eu tava nascendo, eu tenho 25 anos. Da perna esquerda. A prova eram quantos quilômetros mais ou menos? 180. 180 quilômetros. E é basicamente plano ou... Não, meio misto o terreno, meio misto. Mas tinha alguma montanha
forte Não, assim? não, tinha uma subida meio curta, mas meio, Lançante, isso, né? De meio complicadinha, mas era curta. maneiro. Mas já selecionava, né? E agora vamos para a pergunta aqui do Emerson Manja. É o outro que tá pedalando muito aí. Aí ele já foi pro lado da de suplemento. Qual alimentação e suplemento era feita na época que ele competia? O que realmente funciona em termos de suplementos e o que é mito? Ó, aqui eu quero saber de você, essa questão de suplementação. Nessa época em que você pedalava, você competia. Havia muito essa suplementação ou vocês iam mais no arroz com feijão, digamos assim? Não vou dizer, lógico, tem muita gente que acha que a coisa que mudou não, muito, né? né? Não tinha gel, né? Aham. Suplementação de gelzinho começou vindo já no final ali, né? Na era Silvestre que chegou, né? Aí começou a ter um pouco de gel alto, né? Aham. Depois, quando eu fui para Memorial de Santos, aí começou a pensar, BCAA. Mas você sentiu diferença? Sentiu diferença? Posso dizer, pô, não. Não. Eu acho que. Lógico, isso é de cada um, né, cara? O Márcio Maia chegou para mim quando eu estava na Memorial. Fernandes, você tem que começar a tomar algum suplemento, né? A gente tá com uma certa idade, a gente já não começa a produzir mais Verdade. muitas coisas, né? Então você tem que ter uma suplementação. E você serve para você. Eu não senti assim uma melhora. Tudo normal. Não, tudo bem. Né? Mas assim, naquela época, a sua alimentação intra-prova, dentro da prova ali, era basicamente o que? Fruta, era. Lógico, não Vocês viajava, comiam, né? comia, assim, Então. não era assim, não vou comer isso aqui, não vou comer ali, né? Comia, lógico. Mas durante a prova. Durante a prova a gente levava fruta, né? Era banana, era pão com Banana sempre foi, né? Banana. pão com goiabada. E olha, Oferecer banana. e outra coisa, uma coisa banana. que a gente aprendeu, era o nome, a gente aprendeu a tomar no Uruguai. Se chamava liquado. Que é isso? Só vai ficar ligado agora, anotem. Mas é um negócio, e era gostoso, cara, era gostoso. Não é cachaça, PC. Não, Era pra o seguinte, melhorar, a gente toma pegava pêssego em calda, botava os pêssegos dentro do liquidificador, bolacha maisena e a calda do pêssego. E batia aquilo no liquidificador e ficava tipo assim Um gel. uma vitamina. Um gel. Um gel. Daí A consistência deve ter ficado parecida com o gel. massagista colocava dentro da garrafa da caramanhó e deixava na geladeirinha com gelo. Chegava na metade da prova, a gente descia no pelotão, trazia na sacolinha para cada um, aquilo ali, então a gente ia tomando aquilo ali. Não relevante. Açúcar te dá uma sustância, né? Porque Aham. os ciclistas têm que sentir o estômago Dá uma forrada. Tem, cara, tem. forrada, né? Tem hora Né? que. Entendeu? Não, e aquele Mas só lance. que eu, na minha época, quando eu conheci o gel, né? Aham. Eu não conseguia comer pão. Não desce. Era só no gel. Só no gel. Depois que você começou a usar o gel, isso que você quer dizer? Gel. Tá. Agora, o que comia, beleza, mas e a parte, era cada um. De manhã eu comia macarrão, dependendo da prova. É. Né? Tipo, na Val do Uruguai, é um costume de comer macarrão. Aí é top. É Tem top. Até foto hoje, do- ele- depois com um cara com prato de macarrão comendo. Cara, Mas ele come macarrão direito. Lá no- É mais fácil você comer. E lá no a Iron digestão Bike, melhor, né? Espécie de corrida, assim, né? Dia normal de treino. Bom, às vezes sai sem comer mesmo. É mesmo? Como alguma coisa na estrada e tal, mas antes de corrida eu sempre. Eu aprendi em Portugal. Normalmente, como lá a corrida larga meio-dia, 1 da tarde, assim, Já almoçou. a gente almoça, né? Tipo, vai num restaurante ali 10h30, 11 horas no máximo, e almoça num restaurante. E pede pra fazer, tipo, só uma massa e um frango, assim, come tudo ali. Ou um arroz e um frango. Daí, tipo, às vezes tinha corridas que largavam mais cedo, porque a gente tinha que sair do alojamento, era, sei lá, 7h30 da manhã. Pra largar, sei lá, 9, 9h30. Aí não dava pra almoçar. Aí não tinha restaurante aberto. O que a gente fazia? A gente ia no mercado, comprava, tipo, cup noodle, sabe? E, tipo assim, não é a melhor coisa pra se comer, óbvio, né? Mas é o carboidrato ali do macarrão. E a né? gente comia aquilo dali. Comia, tipo, 2 potinhos de cup noodles, tinha sal, tinha macarrão, e, tipo, aguentava meio que a corrida inteira, né? Você só ia... Ah, cara, eu já ouvi pessoa falando que a energia, na verdade, que você usa num treino, por exemplo, de manhã,
ela não vem do café da manhã, Não, ela vem do do dia anterior, jantar exatamente. anterior, né? Então, No dia anterior. mas o macarrão, cara, a massa, no Iron Biker lá em Mariana é igual a qualquer cidade de Minas. Você tem uma pracinha e ao redor da pracinha, além da conhece. igreja, você tem um monte de barzinho, né? Você chega da prova ali, todos os restaurantes com cartaz assim. Temos macarrão bolonhesa, temos macarrão bolonhesa. Todo mundo vai comer macarrão com bolonhesa, cara. E você come aquilo, parece que aquilo é líquido, cara. O jeito que aquilo entra na boca, aquilo já desce, você nem sente, né, cara? É igual a hidratação também. Paulo falava muito disso, aquelas desafios que a gente fazia. Pô, cara, não espera beber água, não espera sentir sede para beber água. Mas ele já está desidratado. Ele aprendeu a beber água durante um treinamento, lá em Portugal, né? Às vezes ele pegava muito, né, de não saber se hidratar, né? E o técnico dele lá, o primeiro técnico dele era muito exigente nessa questão, né? O Renan, ele é mais novo, então ele já começou a pedalar já tendo essas coisas à disposição. Gel, o suplemento alimentar já ficou mais Eu cheguei a pegar, né? Eu cheguei a pegar também, né? Não, sim, mas você chegou a pegar, ele já começou. Começou com isso aí. Aí a minha pergunta é a seguinte, vamos fazer o contrário. Além do gel, além dos suplementos, você tem o hábito também de ir para esse lado da fruta, de alimentos naturais durante o treino, ou você fica só no gel durante o treino? Durante o treino, não costumo tomar gel. Nada. Eu normalmente não levo nada no bolso, na verdade. Não é o certo, né? Tipo, eu prefiro às vezes parar num lugar, beber alguma coisa, comer alguma coisinha. Mas você faz treinos de quantas horas? Desculpa te perguntar normalmente. Normalmente de 3 a 6. Você fica 6 horas sem comer? Não, treino mais longo assim, com certeza eu paro pra comer. Tipo, de 3 horas eu já acostumei. Eu você saio. Fica 3 horas treinando sem 3 comer. horas sem comer. E, tipo, não é 3 horas treinando, não tô me matando, certo, né? Quando é um treino mais duro, mais específico, com certeza. Eu como um dia antes, como um dia no você amanhecer. Se prepara antes, sim. Né, Qual é a quilometragem que você gira mais ou menos num mês de treino? Num mês eu não sei dizer, mas por semana em média de 500 a 800. Só por semana. Porra. Eu rodava 32 mil no ano. Nossa senhora. O meu eu acho que esse ano deu 25, se não me engano, alguma coisa assim. 25 mil? Tá perto. 4. Muita coisa, né? Mas porque, como eu te dizia, né? Mas olha como que a gente tá voltando daquela questão do treinamento que eu perguntei, que a gente começou a falar do Garmin. Isso daí tudo é Strava. Você entendeu? Olha como que é muito mais fácil hoje um treinador acompanhar a rotina de um atleta. Hoje você usa o Strava, cara. O Strava ele vai te dar a frequência cardíaca do treino, o óbvio que o tendo medidor, a potência, vai te dar o terreno, né, o GPS todo ali da coisa, e vai te dar o treinamento, vai te dar tudo, cara. Então é muito mais fácil. Garanta se hoje tivesse a quantidade de provas que a gente tinha na nossa época, eu rodaria também 32 mil quilômetros. Ah, sim, né? sim. Porque no começo do ano, quando a gente fazia 3 voltas, 2 no Uruguai e 1 no Chile, 10 mil quilômetros. Rodava. Mas, ô Renan, você Não, eu rodava 6 mil quilômetros. Era 2 mil quilômetros numa, daí 3 dias de intervalo. Começava a outra, mais 2 mil, 3 dias de intervalo, mais 2 mil. Então, em questão de um mês e meio, era 6 mil quilômetros. De corrida, né? De corrida. É muita coisa, cara. Você tá vivendo do ciclismo. Hoje sim. Tá conseguindo. Sua vida é o ciclismo, né, cara? Sim. Já comprou um iate. Então, cara, eu Não tô sabendo, mas me chamou pra passear. Vocês não vão, porque eu já... Não vou te perguntar de valores, não, até porque essa falta de educação não pode ficar tranquilo. Mas em relação, assim, a situação atual, né, do país que a gente vive, óbvio, imagino eu que não seja muito fácil, mas essa molecada que está querendo seguir o caminho que você é diferente de eu perguntar, por exemplo, pro teu pai isso, teu pai já seguiu um caminho, já trilhou uma coisa toda e você está ali começando. O que você poderia falar para essa molecada que está querendo seguir o mesmo caminho que você? É tranquilo ter uma vida de atleta, viver, eu tô falando profissionalmente, de um atleta, você viver daquilo, a tua renda, conseguir comprar as coisas que você quer ter, né? Você almeja, ou você tá vendo muita dificuldade
às vezes não só de você, mas também das pessoas que estão ao teu redor ali, dificuldade de conseguir apoio financeiro. Como é que tá o cenário atual disso? Isso eu acho que depende muito da pessoa ou de como ela tá trilhando esse caminho, eu acho, sabe? Tipo, hoje eu sou um atleta profissional, né? Eu corro com uma equipe, cara, o real, eu só faço isso da minha vida. Eu só treino, descanso em casa e tal, não sei o quê. Cara, é muito difícil aqui, como eu já vivia ali fora, quando eu corria lá fora em Portugal, eu não recebia. Eu só corria na equipe. Eu só corria na equipe e ganhava alimentação e alojamento, que era o que eu precisava. Você foi de estagiário, né? Exatamente. Assim. E tipo, cara, lá era maravilhoso isso, né? E tipo, eu vir aqui pro Brasil, consegui ter uma graninha ali, e a graninha que eu tenho, tipo, é pras minhas coisas, né? Porque, tipo, hoje eu ainda moro com meu pai e com a minha mãe, em casa são eles que meio que pagam tudo, e eu tenho a minha graninha pra fazer minhas coisas, né? Você tem o teu porto seguro aqui do teu lado, né, cara? Então, tipo assim, é fácil, assim, falar, né? Mas, cara, a situação que tá o ciclismo no Brasil hoje, eu acho meio complicado ainda começar hoje, eu acho, sabe? Tipo, pra viver do ciclismo, né? Você acha que o ciclismo tá indo numa linha ascendente? Ou você acha que a coisa tá só piorando? Eu acho que tá... Do profissional. Eu acho que pós-Covid aí tá melhorando. Eu acho que tá melhorando. Porque a gente teve um boom aí de ciclistas em si. Pra mim, eu falo, pra mim é ciclista porque tá todo mundo em cima de uma bike. Mas assim, você teve um praticantes, né? De praticantes de bike, do pedal, né? Muitos por conta da Covid. O pessoal, as academias fecharam, e esse lance da pessoa ficar preso em casa, então era uma válvula de escape, o cara pegar a bicicleta e pedalar na rua, era onde podia treinar, e você teve muita gente aí, você teve o efeito Avancini, que eu posso dizer assim, que trouxe o mountain bike assim no auge. Eu acho que a gente já até deu uma estabilizada assim no mountain bike, né? Teve um momento que a coisa cresceu absurdamente. Estou falando em relação à mídia, em relação a dinheiro envolvido, né? Estou falando nesse sentido. E o ciclismo de estrada acho que não teve tanto. Acho que o ciclismo de estrada não teve tanta... Eu acho que teve. Como o mountain bike teve o Avancini... Não, estou falando da Covid. O efeito Covid no ciclismo de estrada. Você acha que teve muito? Sim, hoje tem por causa do Rangel, né? Ah, não, o Vinícius Rangel? Rangel. Não, sim, mas eu digo assim, daquele boom de praticantes de ciclismo, igual teve no mountain bike. Que o mountain bike, a bicicleta em si favorece mais para quem está começando, né? Com certeza. Porque a speed, né? É uma posição desconfortável, né, para quem não está acostumado. A posição da mountain bike já é mais confortável. Você tem mais relação, né? E certeza, o Avancini fez esse boom, né? Entrar. Principalmente né? a nível publicitário. E que você for hoje nas lojas hoje, você vê muito mais mountain bike do que speed. Mas vou dizer para você, tem muita gente já parando com a mountain bike, e o custo-benefício é muito alto, né? Manutenção da mountain bike. Bicicleta de speed você não acha. Ô, Hernandes, eu não sei se eu tô falando besteira, mas foi uma visão minha, tá? Aí vocês me corrigem se vocês acharem que eu tô errado. Mas a gente teve durante a Covid um boom também de preço das bikes. Com certeza. Um troço ficou lá em cima e agora a gente está tendo um mercado secundário, que é assim, um monte de gente que comprou bicicleta na Covid que está vendendo a preço de bazar. Mas é isso que as lojas, como hoje, né, falando do meu lado comercial hoje, né, que eu sou representante da marca, eu escuto as lojas reclamarem que caiu as vendas. Por quê? Aumentou muito na pandemia, começou a vendia até gato morto, né? As academias fechadas, as pessoas não podiam praticar esporte. Daí veja só, você investiu numa bike, uma mountain bike, você pagou 10 mil, e você pagou na época, você queria pedalar. É o que tinha no mercado aquele dia. E hoje você quer dar uma melhorada na tua bike. Só que a tua bicicleta hoje está valendo 5, 6. A loja não vai pagar 7 ou 8 na tua bike. Ela vai pagar 3 no mínimo. E para você pegar, se você pegar uma bike hoje melhor para você, que você quer, tem por mais 10 mil. Peraí, tem 10. A minha vai entrar por 3. Eu tenho que dar mais 10. Mas só vai ficar com 13. Eu não vou trocar de bicicleta agora. Você entendeu? Então, eu acho que o que cresceu foi isso de
bicicletas usadas, o mercado de bicicletas usadas. E as pessoas... de venda direta, né? E outra, uma grande coisa foi, eu vejo, eu vou dizer para você que eu sinto, né? As lojas não souberam fazer um pós-vendas. Uhum. Um acompanhamento. Não para você fazia academia, você, não, vou pedalar, não posso ficar parado. Só que você nunca foi pra estrada, cara. Passou uma carreta do teu lado. Tá, né? Amanhã você não sai, cara. Então, acho que as lojas não deram pós-vendas para assessorar essas pessoas. Uhum. Por que a academia tá voltando a bombar agora? Né? Vou dar um exemplo aqui. Uhum. Você chega aqui, não tem problema. Pessoal, bom, estamos sem espectadores no momento. A gente teve um probleminha Ele deve ter saído na live. Que deu zica, né? Pois é, eu tive que abrir uma nova live aqui. Peço perdão, por mais que não estejam vendo ao vivo, vão ver isso gravado depois. Então, perdão pelo problema também, técnico. Perdão pelo problema técnico. A gente nem sabe nem aonde que foi que começou o problema. Então a gente não sabe nem a hora, né? Exatamente, a gente não sabe o que a gente perdeu aqui de informação, mas imagino eu que não foi nada também que ninguém avisou aqui no grupo. Então não deve ter perdido muita coisa não. De qualquer maneira, eu perdi a conversa. A gente estava falando do quê? A gente tá falando? Cara. Não, tá falando. Não, é porque saiu o som aqui. Tava falando a respeito dessa oportunidade que eu tive. Ele conseguiu para mim de assistir o Tour do Rio, 3 rios para cá, dentro de um carro de uma equipe, que eu não me recordo qual era o nome. Eu fiquei fascinado, achei muito legal, porque a gente vê pela televisão, né? Você não sabe como é que funciona. Será que não foi americana? Hã? Não foi americana? Não me lembro. Os caras, gente finíssima. Deve ter sido americana do Brau. Cara, gente fina, bacana, um mais gordinho assim. E aí ele. Não sabe que não foi Santos, então? Não sei. Memorial. Pode ser sido. Pode ter sido, né? E aí os caras me receberam super bem, e a gente vendo, e teve uma hora que a Rádio Tour saiu do ar. E aí tinha uma moto, mostrava uma plaquinha e tal, e em determinada hora abriram uma fuga. 2 caras, na 040 ainda. E aí o cara, não, a gente vai deixar até mais ou menos tempo de tantos minutos, sei lá, não sei, senão não pode passar disso. Se passar de 6, eu acho, alguma coisa assim, e não deu outra, cara. Quando bateu um pouco antes de chegar na Serra de Itaipava, aí os caras, não, agora parte pra cima. Meu irmão, o pelotão veio, amassou. Os caras foram embora. Aí que chamou a atenção, que eu falei o negócio do colombiano. Mas eu falei com você depois. Eu falei, cara, esses colombianos sobem pra caceta. Falou, tu tem que ver os caras descendo. Que descer, meu irmão, igual kamikaze. Foi até num caso desse que um bateu na roda do Perereca, não foi? Foi quando eu te conheci. Foi, sim. Foi descendo Itaipava aqui. Ele descendo, sei lá, uns 80, 90, bateu na bicicleta Perereca, ele caiu em cima de um tronco. Na curva, fraturou a coluna. Você perdeu e jogou ele pra fora. Nessa ele já tá no meio da curva. Ele catou e foi reto, né? Como é trepidada, a bicicleta não... Perdeu a frente ali dentro. Não, a traseira. Ela aqui foi batendo, né? Não freou, não parou. Só que dela entrou no gramado, um tronco daqui na porta, assim, ó, era gramado. E tinha uma rampinha assim no final. Ele foi, cara, aquele coisa de costa não. Fraturou. Aí, na época eu estava fazendo residência na HCT, então eu tinha um conhecimento com o pessoal e tal. Ele teve que usar um colete, mobilizar. O pai dele veio do Paraná para cá, alguma coisa assim. E foi aí que eu conheci, e depois eu conheci o Hernandes, foi nessa época daí. E os caras desciam alucinados, né? Pô, o tombo aí foi parecido com o que o Giovanni teve lá no Iron Biker. Esse último Iron Biker a gente teve uma galera de terreno, inclusive eu, que a gente comprou um terreno bonito lá. Capotei no segundo dia, cara, uma vala. Capotei bonito, quebrei capacete. Aí quando eu tava na ambulância, a moça me atendendo lá, ela perguntou, pô, você é de onde? Eu, Teresópolis. Ela, nossa, tem bastante gente de Teresópolis aqui, né? Aí eu olhei e falei assim, mas calma aí. Bastante gente de Teresópolis no Iron Biker ou bastante gente vindo aqui pra ambulância? Aí a mulher começou a rir, ela falou, tem bastante gente vindo pra ambulância de Teresópolis. Muita gente caiu. Muita gente aí. Não, olha isso, cara. Eu na ambulância, chegou um carro do apoio com um cara desmaiado na maca. Eu tava cheio de sangue ali, a mulher limpando o sangue, então nem prestei atenção. Aí colocou o cara dentro da ambulância e o camarada tava explicando, falou, desacordou, já tava recuperando a consciência ali, mas tava, né, desmaiou e tudo. E eu, também, cara, quando eu olhei o camarada, eu falei assim,
vai atender o cara, eu tô ralado, eu vou seguir rumo aqui. Uhum. Aí eu, cara, nem me toquei. Depois que eu fui descobrir que era de Teresópolis também. Na hora que a gente tava voltando aqui, aí o cara, era eu que tava de banhado lá, cara. Então foi engraçado todo o Rio. E o Giovanni no primeiro dia, cara, numa curva, tava mal sinalizada, ele passou reto na curva, não conseguiu fazer a curva direito e caiu de uns 5 metros de altura, caiu numa grota lá, e ele fraturou as vértebras lá, não lembro direito o que foi, mas quebrou o nariz. Foi feio, cara, foi pro hospital. E vocês aí, qual foi o pior tombo de vocês? Qual foi a pior experiência nessa de comprar um terreno? Tem algum ficar na tua cabeça? Tem algum latifundiário? Eu tive 2. 2 brabos. Um eu fui acordar no hospital. Sério? Quebrei a clavícula. Um sprint. Esse clavícula é a fratura tradicional do ciclista, né? E o outro eu também quebrei a clavícula do outro lado. Pra balancear, né? Não tinha que amarrar uma rabiola, né? Que ia ficar dando de lado. Daí, até a segunda foi engraçada. Eu tava nós estávamos se preparando para os Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo. Aham. Nós estávamos no velódromo. Era o último treinamento, cara, que nós ia fazer para botamos roda fechada, transmissão que nós ia correr, capacete aéreo, macaquinho, como fosse uma corrida. Aí largou, ficamos em 3 revezamento era, né? Aham. O primeiro sempre dá uma... O de puxar? Não. Era... Subia, fazia revezamento, né? Aí o primeiro sempre dá uma diminuidinha assim no final da volta, né? E pra mim você não ficar travando o pedal assim, como o segundo nunca vai subir, eu fiquei aqui. O primeiro subiu, o segundo subiu junto. Só que ele não avisou. Levantou. Ele ficou na minha roda assim, eu caí assim, de lado. Tá sentindo. Vamos aqui assim. Levei meu cunhado, que era o técnico, quebrou a clavícula. Não quebrou a clavícula, não, imagina, isso aqui é blá, blá, blá. Quebrou, lá tá em mim. Eu tô sentindo. Aí fomos pro hospital. Chegamos no hospital, a minha sorte que tava o chefe geral do Comitê Olímpico da ortopedia tava ali no Vita, no dia. Então, atleta olímpico já jogaram pra dentro, tiraram raio-x, tá quebrado ali. Assim. Meu cunhado desabou. Porque eu tava 3 meses que eu tava bem, cara. Mas ele falou assim, você quer correr? Eu quero, mas eu vou fazer você correr para ela quebrar. Ele botou aquele 8. Aí ele fica 4 dias sem pegar na bicicleta. Já vai começar a calcificar. Aí eu fiquei 4 dias. 4 dias de terror, né? Quem bateu no meu irmão, né? Assim, né? Daí chegamos lá em Santo Domingo, daí vamos pra treinar, daí começa a soltar aquela com velcro, né? Até você poder se encaixar na bicicleta, meio desconfortável. E no dia da corrida ele me enfaixava com esse esparadrapo, sabe? Daqui até as costas, uma tira, e aqui. Aquela ia cruzando assim, ó. Pra estabilizar o osso ali. Daí quando eu me abaixava, pegar no guidão, essa tira fazia pressão na clavícula e eu tinha mobilidade nos braços. Só que eu não tinha força pra fazer partida parada. A prova lançada, assim, pra puxar, né? Normal. Que doideira. E você, Renan, lembra de alguma aí, não? Foi esses dias, mas não foi a pior, assim, né? Aqui, ó. Terreninho. Foi como é que foi? Tava treinando com um cara na praia lá, aí tinha uma pedrona, assim, no chão, grande, assim. E eu era, acho que o terceiro ali da fila. E uma coisa que ele tava meio que de lado, assim, né? Aí, só que, tipo, o cara que tava na minha frente era maiorzão, grande, assim, sabe? E eu não conseguia ver, tipo, direito, assim, né? Aí o da frente avisou a pedra, o segundo ali que tava na minha frente ele avisou, só que ele não viu. Muito em cima. Ele só avisou a pedra. E eu tava do lado ali, como eu já tava do lado, dei aquela tiradinha pro lado pra olhar. Quando eu olhei, tava em cima de mim já. Só o braço, né, mano? O braço, só falado mesmo. Até hoje eu nunca quebrei nada. Eu fico imaginando esses pelotes imensos, né? Que tem 40, 50, às vezes mais, todo mundo junto, né? Quando cai um... Eu quebrei as 2 clavículas. Dei aqui 11 pontas por dentro e 11 por fora. Quebrei os 2 ossos aqui da mão, escafoide. É tudo fratura de ciclista, né? Tudo é tradicional. Só que esse aqui do braço aqui foi tombinho, uma besta, assim, devagar. Quando você tá andando rápido, tô consciente, já tá, você cai, já sabe,
como se proteger, né? Os tubos mais devagar que são os piores. Você chegou a pegar o não uso do capacete, como a gente vê naquelas provas que não era obrigatório? Cheguei a correr, lógico. Lá fora, não aqui no Brasil, né? Lá fora eu corri a volta de Portugal. Volta de Portugal? Só com bonezinho? Só com bonezinho. Aquele bonezinho tradicional, pequenininho aqui, né? Eu tenho 2 lá em casa. O Kiko. Ontem eu tava brincando com a minha filha lá, mostrando pra ela. Morreu de rir, cara. Você falou que você tinha como ídolo o Silvestre, o Antônio. Tinha mais alguém? Quem você se espelha? Fora seu pai, assim, quem que você... Tem uma pergunta do Mauro aqui que eu não posso deixar de fazer. Pode falar. Hoje eu me espelho, acho que só mais lá de fora, né? Liverpool, Pogacar, esses caras assim que estão na cena. E tipo, quando eu comecei assim mesmo, também era lá de fora, porque sempre fui muito do computador, né? Sempre ficava no computador e ele queria assistir as corridas de ciclismo na época, Giro de Itália, coisa. E no caso eu tinha que dar o computador pra ele assistir, né? Aí... Não tirava da tomada, desligava o roteador. Assistir porra aí. Aí não tinha o que fazer, né? Eu ficava com ele assistindo, né? Mas não entendia nada direito, né? Então, tipo, mas eu sabia que na época ali o computador era o que tava com a camisa rosa e conheci o Nibali também. Então, tipo, o Nibali foi um que, até quando eu comecei ali, até os 18 anos que ele tava correndo, ainda era um cara que eu era fanzaço, assim, eu gostava muito. Ficou maneiro. Mas hoje em dia, disparado é o Vanderpool, assim, é o cara que eu mais se espelha. Será que ele leva alguma esse ano? Esse ano não, 2024. Né? É difícil levar o Van Aert, agora, né? O eterno vice. Agora no ciclocross, cara. Porra, você viu? Ele começou esse final de semana. Fez a primeira do ciclocross dele. Você viu a chegada dele? Não. Rapaz, o cara tava com a roupa limpinha, chegando em primeiro sozinho, fechou a camisa, a cara assim, ó. Tipo, isso. Acabou o treino, aí pegou. Você viu o dia seguinte? Não. Fez 185. Aí, cara, é monstro, cara. O cara é monstro. Mas aí que tá a diferença dos atletas brasileiros lá de fora, né? O cara correu, aqui no dia seguinte não treina. É descanso. Descanso. Lá é pancadaria. O cara fez 180. Que doideira, né, cara? Mas ele é fora da curva também, né? Viemos e convenhamos, cara. Agora, sim. Você consegue ver ele conquistando aí alguma grande volta? Ou você acha que ele fica mais ali nas clássicas? Grande volta não tem como. Não tem. Eu acho que ele é mais clássico. De clássica, né? E ele... Até o Van Aert, eu acredito que eles estão querendo focar nele, acho que por Giro de Itália, né? Não sei, estou enganado, mas não, acho que não é ainda não. Acha que não? Acho que ainda não. O Pogacar agora anunciou que vai, né, pro Giro de Itália também. Ele é fora da curva, né? Ele é. Cara, ele é novo, né, cara? Ele saiu do 23 agora, não é isso? É que lá nas grandes voltas é sub-25, né? É sub-25? Não, a camisa branca é 25? 23, até 24 anos lá. Mas ele saiu agora da camisa branca? Eu acho que esse ano... acho que foi a última, não foi? Eu acho que foi. Acho que foi a última dele. Aqui, a gente tá falando nas voltas, a gente tá falando lá de fora. A pergunta do Mauro se encaixa perfeitamente nisso daí. Então vou aproveitar o gancho e até pra gente não ficar aqui muito tempo também, porque vocês já me alertaram do tempo, mas é uma pergunta que tá recente o assunto e eu acho que vocês, principalmente você, Renan, vai curtir o assunto aí. Como ele enxerga, mas eu tô perguntando pros dois, ele falou pra perguntar pro Hernandes, mas eu acho que eu quero essa pergunta pros dois. Como ele enxerga o atual cenário do ciclismo frente às regras que a UCI vem impondo, como primeiro foi a proibição daquela posição super sexy. E agora a proibição da inclinação das manetes, o pessoal está colocando um guidão menorzinho, inclinando o STI, né, para fazer uma posição mais aerodinâmica. E aí a UCI tá para proibir isso daí. Eu acho que já teve alguma movimentação dessa esses dias. O que vocês acham desse cenário? Aí aqui ele pergunta o seguinte: seria uma atitude um tanto retrógrada por conta da evolução da ciência em busca de uma performance? O que vocês acham? Eu acredito que seja isso mesmo. Você acha que a UCI está certa ou você acha que... Eu acho que está errado. Assim, não concordo muito assim com a... Primeiro, antes dessa da manete, era a mão no guidão também, né? Ainda eles teve proibiram. Não podia andar... O antebraço não pode ficar no guidão. É a regra deles. Eu não sei se isso é um negócio que eles querem, tipo, voltar mesmo, não querem deixar a bicicleta evoluir mais, sabe? Querem deixar, tipo, como era antes, sabe?
sei dizer, mas ali eles alegam que é por causa do freio. Que teria uma falta de segurança no uso do freio no pelotão. E eu vi um vídeo no Instagram e tá até a resposta que vem na minha cabeça aqui. Antigamente os caras corriam de roda de carbono na chuva com um freio vibrate, que não freava nada. Então, cadê a segurança, entendeu? Então, tipo, hoje eu acho que o freio a disco, o negócio tá, claro, tá desse jeito, assim, torto, não dá também, né? Mas, tipo, uma leve inclinação não é uma coisa que atrapalha. E como que tá o teu STI na tua bike? O meu é do reto pra um pouquinho pra dentro. Já tá começando a tendência de inclinar ou você não vai entrar nessa onda? Quando começou aquela moda lá do Renko, lá, bem no comecinho ali, claro, todo mundo acho que colocou, já botou aqui assim, ó. Todo mundo rebaixada. Você já fala que é coisa de urso. Né? Traduzir na prova. Urso, gambá. Ah, tá. Não acho bonito. Não acha? Eu não acho. Mas você acha que é efetivo? Funcional. Uma coisa é bonito, outra coisa é... Nunca usei, cara, e eu acho que não. Aquilo ali, eu posso ter a minha visão de... O primeiro que eu vi fazendo uma crítica a isso... Eu vou te fazer a pergunta. O que você acha? O que eu acho? Esteticamente... Eu vou te falar o que eu acho, mas o meu achar, é óbvio que é só um achar, eu penso da seguinte forma. Os caras já estão no limite da performance deles. Então, qualquer ganho marginal é um ganho. Eu não entendo o que ganho tem ali. A aerodinâmica. Porque o que acontece? Ele diminui a largura do guidão e aí ele inclina aquilo dali. Ao invés dele ficar numa posição assim, mas com o ombro, melhor o vento. É como se ele se estreitasse mesmo, se espremesse, se estreitasse para ele ficar numa posição que corta melhor o vento. A questão é a aerodinâmica. Eu nunca nem tinha pensado nisso quando veio essa discussão que eu olhei e falei assim. Aí eu olhei para minha bike e falei assim, acho que eu tenho que cortar isso daqui também. Eu sou assim, né? Eu vou na onda do pessoal, porque eu não faço nem performance, mas tudo bem. Enfim, de qualquer maneira, o que acontece? Eu não sei aonde que aquilo dali vai atrapalhar o uso do freio. Mas a primeira pessoa que eu vi criticando isso, e aí a crítica foi um pouco diferente, rolou até um atrito ali, foi o Celso Anderson, o comentarista lá da ESPN, foi careca, né? Foi numa prova da Austrália, se eu não me engano, que as equipes, ao invés de levar a bike de contrarrelógio para a prova de contrarrelógio, eles fizeram essa jogada. Que eu acho que ali não podia levar mesmo. Eu não sei se não podia levar. Mas hoje na Europa, as grandes voltas, Tour, Giro e Volta da Espanha, se usa a bike de crono. Nas pequenas voltas, as equipes já não estão levando o bike, porque é uma logística muito grande para você levar. Isso, então, ele falou exatamente isso. Ele estava falando que por conta da logística, despesa e tudo. Agora veja assim, na Austrália, vai comprar tudo de avião, né? Isso. O gasto é grande para as equipes levar. Isso aí. 10 bicicletas de contrarrelógio, 10 bicicletas para o corredor, 10 bicicletas de reservas, porque cada um tem a sua bike de reserva. Né? Roda. Então economiza mais bicicleta, economiza tudo. Né? Ele fez a crítica nesse sentido, mas ele fez uma relação e essa atitude poderia estar gerando uma trava na evolução do ciclismo. É como se fosse você voltar atrás. E aí veio aquele... Eu esqueci o nome dele, do Powerlink, do canal Powerlink, o Samuca, o pessoal chama de Samuca. Conhece? Uhum. Que criticou... Acho que foi o Samuca que criticou isso e o Celso Anderson veio descascando em cima dele. Não sei se você lembra da época do Chris Borman, que ele fez aquela bicicleta Lotus. Era uma bicicleta, era garfo, saiu uma coisa assim, saiu aqui, perdeu a forma da bike. Não. Por isso que o CI começou a proibir, né? Então, algumas coisas que eu às vezes estava começando a usar demais, né? Todo mundo usasse, como ele usa, que até é aturável, é uma pequena inclinação, mas tem cara que tá usando demais. Esses você entendeu? Que a gente viu nas fotos é demais mesmo. Você não tem como pegar às vezes na manete. Talvez fica mais curto? Fica, mas talvez se torne mais perigoso se não tem às vezes um domínio. É que nem segurar aqui na guidão. Pra que segurar aqui?
Olha você vai esforçando a perna, você não tem a puxada, a pegada. Aham. Você tem isso aqui, ó. É Isso eu concordo contigo. Não, mas isso eu já tentei falar pra ele um dia que ele foi treinar comigo na estrada ainda, que tava na pegada, assim, dessa parada. Tem alguns terrenos que, cara, sinceramente, só de você pôr a mão ali, você ficar encaixado, eu na minha posição, que eu sinto bem, eu ficar encaixado ali, cara, você ganha 5 por hora na hora. Você não faz força pra ganhar 5 por hora, eu juro pra você. Só claro, se você tá começando a subir, ali é horrível você ficar ali. Mas se você tá num plano assim, um plano mais pra. Não descendo, um plano. Pra mim assim, Sabe aquele que sai do banco também e senta no quadro? Pra mim- Descendo. Só Pra mim, que vira as estradas na Europa Possibilitam, são possibilita. livres, né? Só que o mundo inteiro, ele não tá precisando só um lado. A UCI vê o mundo inteiro, né? Sim. Aqui no Brasil, vai querer usar um troço desse aqui, com a mãozinha aqui no guidão, pega um cara inexperiente, ele vai querer andar igual o Vanderpool, com a mão aqui. Ele quer se espelhar no cara, né? Aham. Ele vai acabar caindo. O que eu tô falando, Né? por exemplo, eu fazer uma coisa dessa é a mesma coisa que nada. Na verdade, eu só tô trazendo risco pra mim. Foi o que ele falou. E pra quem tá do lado, né? Às Porque, vezes, cara, eu tenho tanta performance a evoluir que não é isso que vai me fazer andar mais rápido. É igual os entendeu? caras que É o geralmente falam treino, assim, vai treinar. eu já ouvi essa frase do cara assim, não, eu tô usando o câmara de ar da CC, porque você perde 10 gramas. Tá de sacanagem. Come menos. Emagrece, caralho. Não, pô, mas aí Não, aí eu não, aí discordo, não, aí eu não, discordo, não, eu que discordo, Não. discordo, olha só. Você concordo com essa porra. pode tirar o peso da sua bike por vários motivos. Um deles é você achar que você vai ganhar performance, e o outro é você achar maneiro tirar peso da bike. Mas o maneiro Cara, o cara, olha só. vai sem banco, caralho. Vai sentado no Hernandes, cilindro. Porra, vai tirar o banco, entendeu? Hernandes e Renan, A vocês, câmara de ar, vocês cara- acham que um cara que não. O cara não é um melhor ciclista do mundo, tá? É um cara, um péssimo ciclista. Ele tem o direito ou não de comprar a melhor bike do mundo? Ele tem direito de comprar o que Ele ele tem quiser direito. comprar, porra. Então pronto, aí você. Mas eu tenho o direito de discordar, pô. Não, eu achar que é besteira o todo cara mundo tem querer direito tirar- de tudo, mas aí é o seguinte: se o cara compra uma bike daquela e ele passa na sua frente, você vai olhar e falar assim: ah lá, o cara tem a melhor bike do mundo e não anda nada. Ah, deixa o cara, ele quer tirar peso da bike, deixa mas o cara isso tirar mas peso da são bike, PC. comparações diferentes. O cara tem um poder aquisitivo, ele pode ter o que ele quiser. Então pronto. Tanto é que quem movimenta esse mercado são os amadores. As bicicletas são foda porque tem um amador para comprar. Uma vez eu corri aquela lá de Campo do Jordão. Você sai, sobe uma serra. Não, Campo do Jordão tem. Esqueci o nome da corrida. Eu passava a escada de São Paulo, meu irmão, com uma espinarela que eu falei, caralho, que bicicleta é essa, meu irmão? Caríssima. E eu lá com a minha Rosette, sempre. Mas o cara ele pode comprar o que ele quiser comprar, se ele tem um poder aquisitivo para isso. Aí vê, tem gente que não tem, compra, problema dele. Eu só acho que determinadas coisas é mais fácil, de repente, o cara emagrecer, tentar uma outra coisa, que o cara falar que, porra, se pegar uma câmara de ar de CC, ele vai tirar 5 gramas. Tá entendendo? Se eu tiver condições de trocar os parafusos da minha bicicleta, botar de titânio, que vai tirar alguns gramas ali, eu acho mais coloco, cara. bacana. Esse Agora, eu acho muito mais bacana. Você pode tirar Porra, eu os me dois, esforçar no meu treinamento, entendeu? Eu ganhar uma coisa. mas você não pode fazer os dois? Pode, eu não tô condenando Tirar peso da pra mim, bike eu do não corpo? concordo. Aqui, ó. Tem uma que eu sei aqui, Ah. o Tom do Molan. Sabe? Não. Já foi campeão do mundo em contra-relógio. Ganhou- Aquele que fez cocô no Giro de Itália. Aham. Que ele parou lá no Ah, nada e- tá. Sabe? Do cocô lembra, né? É. Mas faz- Eu ri exatamente da tua lembrança. Tipo, Cocô, né? passa aí. É, isso daí não tem erro, tá ligado? Aham. Ele corre contra-relógio, corria contra-relógio, com aquele Garmin 130. Porque é o menor Pesava que tem mesmo. o mais leve. Ah, eu falava isso e ninguém me dava ouvido. Aí, ó. Sabe quem tava E eu- usando o Garmin 130? O Nino Schurter. Porque é pequenininho, é mais Daqui a pouco leve. o cara não vai usar meia, não. Corro sem meia, porque sem a meia eu tiro. Entendeu? Acho que a performance é lógico, existe em casa e casa, né? Cara, olha só, Não. existem pessoas que são fissuradas em deixar a bike mais leve. E é uma questão de você quer ter o carro tal, é porque você quer, não é porque aquilo vai fazer. Você não é profissional do negócio, cara, mas aquilo vai Você satisfazer. quer falar que a o tua seu- bicicleta tá pesando 6 quilos. Sim, tem pessoas que o objetivo é esse, cara. E tá bom, o cara tá feliz com aquilo. É, É melhor do que ele tá Não, enchendo a cara Eu de não troca. que eu não faria, entendeu? É um direito que eu Mas tenho. olha só, PC, você a gente tem que trazer o PC de volta, cara, pro mundo do ciclismo. Ele Eu parou. estou em pleno processo de Rapaz, Pai. de pai. Não. A gente foi Neném tá pedalar aí. junto. A gente foi pedalar junto, já deve ter ano isso. Aí eu falei assim, ô PC,
tem que dar uma lavada de vez em quando na relação da tua bike, cara. Passar uma cera, aí ele Eu olhou vou pra mim vir e aqui falou lavar a assim, bicicleta dele. não, ele olhou pra mim e falou assim, cera? Que isso, cara? Eu falei, você tá de brincadeira. Ele me manda os vídeos sacaneando o cara jogando, lubrificando com azeite, óleo de soja. Olha, eu pensei, tem Raiz, porra. tem que lubrificar. Ele, não, bota óleo. Óleo tipo assim, aqui. Finja. É desse nível, cara. Então não dá ouvido ao que ele tem que falar, não. Gente, olha só. A gente já tá com... são 4 horas da tarde, então já tem 2 horas de live. O Hernandes e o Renan já devem estar cansados de ouvir o IPC falar besteira. E eu queria dizer o seguinte, eu acho que foi um sinal divino ter dado aquele problema no OBS ali e travou a live, Hernandes. Para vocês voltarem aqui a gente fazer uma outra live que não trave no meio. Enquanto travar, a gente tem que ficar repetindo. É desculpa que a gente tem, pô. Aí que PC na próxima o botão de alguma coisa aqui sem eles perceberem para travar de novo e a gente fazer outra live. Eu tô tentando fazer um esquema aqui de todo final do programa, eu fazer uma pergunta que é uma forma de vocês deixarem um recado para quem está assistindo. E eu gosto de direcionar o recado geralmente para quem está começando. E é quem busca mais informação na internet e realmente está perdido, porque é tanta informação também que a gente tem na internet e a pessoa ela não sabe para onde se socorrer. Então, é uma pergunta simples, mas se vocês puderem falar o que vocês passariam de conselho para quem está começando, usando tudo que o ciclismo trouxe de experiência para a vida de vocês. Então, se o Renan quiser começar, depois o Hernandes fala, ou vice-versa, um recadinho para a galera. Acho que hoje o mínimo que tem que quando começar é o material de segurança, né? Um capacete, né? Uma luva, uma roupa adequada, né? Bicicleta ele vai melhorando, mas e escolher lugares melhores para andar, né? Não andar, sair assim com pessoas, ou tirar informações com pessoas habilitadas nisso aí, né? Acho que a internet hoje tem muita informação que cada um fala uma coisa, tem muita discussão, né? Acho que tem pessoas preparadas para isso, né? E acho que o material de segurança é o primordial, né? Não adianta você sem um capacete, é o básico. O capacete acho que é o básico de tudo, né? Às vezes às vezes não precisa ter uma roupa, uma bicicleta básica, né? Mas acho que um capacete ele tem que ter na cabeça. Entendi. E pedalar, né? É importante. É isso, pedalar que é o que eu digo, né? A bike, ela é uma cachaça. E o que a bike trouxe assim pra tua vida, cara? Se você fosse pensar, fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu na tua vida hoje, você acha que a bicicleta foi... Tudo que eu tenho na minha vida hoje é bicicleta. Quando eu casei, não tinha um prego. E você faria diferente? Se pudesse voltar no tempo? Não. Você acha que a tua trajetória, então, foi... Eu acho que eu fiz tudo... Eu sempre fui, assim, uma pessoa muito determinada, né? Maneiro. Na minha esposa até falava assim, o dia que você parar de correr, você vai ficar doente. O dia que eu não pegava na bicicleta, que eu não treinava, que eu ia lá apertar as maçanetas do freio. Né? Contato com a bicicleta. Então... Ia lavar a bike, PC. Então, quando eu parei, eu acho que graças a Deus, né? Ele me botou como técnico. Eu me sentia como se estivesse indo pra corrida. Só que eu não ia correr. Ativo, né, ainda. Né? Então, na minha cabeça, né, então, eu arrumava minha mala, viajava com a equipe, só que eu não competi. Então, isso aí pra mim foi bom. Né? Eu não parei do dia pra noite, assim. Entendi, legal. Renan, e pra você, cara, que tá mais novo, ainda tem... Meu pai também tem, mas muita vida pela frente. Muita lenha pra queimar. Muita lenha pra queimar. Mas com certeza você já tem muita experiência para passar, mesmo sendo jovem. Se você quisesse deixar um recado, você quer, deixa um recado para a galera. Incentivar, né? Além de tudo que o meu pai falou ali, de equipamento de segurança, o principal é você querer, né? Hoje eu vejo que, tipo, eu ficar em casa um dia, cara, às vezes dá um dia de descanso, eu fico em casa. Tarde, cara, quando eu começo a pegar Instagram ali, mas ver todo mundo que foi treinar, velho, eu, tipo, porra, é meu dia de descanso, mas eu podia ter ido treinar também, sabe? Dá um negócio assim, né, velho? Porra, por que eu não fui, cara? E eu acho que o principal é você querer fazer isso mesmo, né? Eu acho que nenhum esporte no Brasil hoje
da noite pro dia você vai virar um profissional fácil. Primeiro você tem que querer fazer tudo que você quer fazer, você tem que querer fazer, né? Essa é a minha visão. Dedicação é tudo na vida, né, cara? E hoje em dia a competitividade o nível tá cada vez mais alto, né? Vai subindo, não é tão simples. Como você comentou, né? Hoje pequeno detalhe, cara, faz muita diferença. Faz diferença, né? E ver o pessoal usando canote retrátil para poder descer com uma posição mais aero. Na motobike, não, na speed. Coisa lá, na rua. No remo lá. Desceu, se matando lá. O cara botou um canote retrátil, chegou na descida e já que é proibido ele deitar no quadro ali, no quadro para ele ficar naquela posição deitada ali, desceu o canote. É uma solução interessante. Eu acho que a gente vai ver mais. Teve mais gente depois que usou. Teve mais um ali que eu acho que... Essas inovações sempre acontecem em todos os esportes. Na natação tinha aquela roupa de mergulho, Shark, não sei o que, foi proibido, voltou. Fórmula 1 mesmo, quando começou com aquele... Em cima aqui a protetor, lembra que não tinha nada, né? A cabeça do cara tava com capacete só aqui. Inventaram aquele negócio ali que naquela proteção, né? O halo. No começo, todo mundo criticou. Aquilo poderia ter salvado o Ayrton Senna, né, cara? Acredito, não sei se salvava o Ayrton Senna. Não, porque o que matou foi a barra que entrou, a barra que entrou verdade. Então, hoje é uma coisa normal. Você acostuma, né? Mas tem coisas que voltam. Você viu o negócio da suspensão, quando eles proibiram aquela suspensão ativa e tal, não pode, vai facilitar. Mas é que nem as bikes, né? As bikes têm um peso mínimo, né? São 7,5 kg, né? 6,8. E elas conseguem chegar fácil já abaixo disso aí, não consegue? Então, mas chega. Então, aumentaram o pneu. Às vezes você vai ter um pneu 28. Né? Segurar um pouco, né? Cara, eu vou encerrar esse podcast, porque, caraca, a quantidade de assunto que acabou de surgir aqui, isso daqui eu boto mais 5 horas de conversa aqui, sabe? A gente falar da diferença. Faz a foto da gente, senão a gente vai esquecer. Ao vivo? Ao vivo, pô, pra mostrar que a gente tá lá. Nós temos que agradecer lá, né, cara, nossos parceiros. E agradecer, importante agradecer a Novilho de Ouro, que possibilitou o almoço da rapaziada hoje lá no... Obrigado. Foi? Opa, show. Tem que virar pra lá. Como sempre. Então depois a gente faz a foto, cara. Como sempre. Olha só, esquecer, rapidinho, pra não esquecer. Renan, suas redes sociais, fala aí que a galera quiser te seguir. É @Renan_Quadri. Vai colocar a descrição do Hernandes. @HernandesQuadri. Junto, né? Tudo junto. A gente coloca na descrição do vídeo aí, a galera que quiser seguir, fica à vontade e segue o pessoal lá. Se quiserem tirar dúvida também comigo, né? Qualquer coisa, assim que eu possa ajudar, estou à disposição. Abusem, porque o conhecimento aqui é muito, cara. Foi uma aula hoje, Hernandes. A gente vai agradecer aqui ao Novilho pelo apoio que deu aí. A ANEL por abrir o espaço pra gente. Sim, também. A gente faz isso aqui com uma baita boa vontade. O nosso objetivo é trazer informação. Igual a gente falou, na internet tem muita informação que não tem nada a ver. Eu só não vou falar da onde que é tirado para não falar um palavrão, mas literalmente as pessoas tiram da mente dela qualquer coisa e cospe, e outras aceitam aquilo como verdade. E a gente quer trazer uma informação mais relevante, coisas importantes para quem está começando ou para quem já está num nível mais avançado, tenha também como uma distração. Por que não o cara sentar no dia de descanso dele, ao invés de ficar vendo o Instagram, for lá ver o Vem na Roda podcast e assistir quem é que está sendo entrevistado, entendeu? Já arrumei aí uma solução para você. E, cara, trazer o máximo de pessoas que a gente possa, né, PC, para trazer contribuir, trazer a experiência. Pô, o podcast do Paulo foi sensacional. Ele vai voltar aqui para a gente conversar. Então, a gente tem que agradecer os parceiros. A cervejaria Água de Bamba, essa cerveja. Eu tenho que dar o presente para ele. Aí, tá dando mole, cara. Então pega lá pra gente fazer ao vivo. Eu e o Renan também queria agradecer também o Paulo, né, cara? Paulo e você, né, Mineiro? Você eu conheci aqui hoje, né? E o Paulo já vem de anos aí que nós já temos esse contato. Olha, aí. Pela oportunidade, né, de estar expondo e o que vocês estão fazendo pelo ciclismo, né? A gente fala ciclismo envolve pelo geral, né? Pela bicicleta, né? Eu acho que teria que ter mais gente fazendo isso para nós fazer esse nosso esporte crescer, né? É um trabalho de formiguinha. Sim. A gente vai fazendo o nosso trabalho um pouquinho. Obrigado, cara. A gente faz isso com o coração. Obrigado. Olha aí. Opa! Não quebra não, hein? Não, imagina. Se quebrar, deixa eu chutar o Hernandes, obrigadão mesmo, Renan. Obrigado. Cara, sucesso pra você, moleque. A gente vai torcer muito por você.
Eu quero ligar a TV e ver você lá nas provas, cara, pra gente poder torcer vendo o pessoal narrando e conquistando tudo do melhor pra vocês. Cara, obrigado mesmo, pessoal. Lembrando, não esquece de deixar a curtida, não esquece de comentar, não esquece de compartilhar, porque assim como a gente está tentando fazer esse trabalho de divulgação do ciclismo, vocês podem ajudar a gente fazendo esse tipo de coisa. Ah, eu quero doar. Vamos lá, tem um Após, tem o nosso Pix. Não, eu não quero dar dinheiro para eles, mas você pode clicar um botãozinho aí, cara, com o seu dedo no seu celular, curtir. Seu dedo não cai se você apertar esse botãozinho, não é verdade? A gente já fez o teste, não cai. Você aperta aquilo dali, não custa nada para você, mas pra gente é ótimo, cara, porque quando a gente tem algumas curtidas de vídeo, incentiva também pra o YouTube entende que é relevante e distribui para outras pessoas que às vezes não conhecem a gente ainda. E passa a conhecer e se interessa e acompanha. Então é para o nosso crescimento, é o crescimento do canal, é o crescimento desse grupo que a gente está fazendo de ciclistas, dessas amizades que a gente está fazendo, que, por exemplo, o Hernandes veio aqui, mas, poxa, ele tem essa interação com o pessoal do grupo do WhatsApp que mandou as perguntas, com o pessoal do chat aqui que participou, que brincou, que riu. Então, tudo isso é muito importante. E é isso, galera. Até a próxima, porque a gente tem que fazer um podcast sem problemas. Esse travou o OBS. Então a gente vai ter que gravar de novo. Tá prometido no público, porque ainda a gente não tá travado não, tá ao vivo aqui. Tá prometido? Sim. Então, fechou. Belocki's gone down. Armstrong's off the road as well. Armstrong complete control there. He's into the field, but what a great bike rider. He's got across.